Capítulo 411. Um velho amigo. Wang Zhu. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios enquanto ele avançava como um raio. Embora Wang Zhu tivesse a aparência de um velho, Wang Lin ainda foi capaz de reconhecê-lo de relance. O coração de Wang Zhu estava cheio de tristeza. Ao longo do caminho, mais da metade de seu grupo de uma dúzia morreu. Ele tinha passado por esse tipo de batalha quase todos os dias e sentia a sombra da morte cada vez mais escura. Todos os países vizinhos perderam, eles foram destruídos ou se tornaram vassalos do Força Quen Imortal Clã. Os países de cultivo Rank 3 não eram o principal campo de batalha para o clã imortal abandonado, eram apenas lugares para treinar os membros mais fracos do clã. O país de Suzaku não se importou muito com os países de cultivo de terceiro lugar. No início, eles enviaram apenas alguns cultivadores de formação de alma em estágio inicial, mas conforme a guerra avançava, eles retiraram todos os seus mensageiros e desistiram completamente dos países de cultivo de nível 3. Aos olhos do país de Suzaku, os cultivadores de Nascente Soul eram simplesmente muito fracos. Wang Lin deu um sorriso amargo ao ver outro membro da seita morrer. Ele observou os 4 membros do clã imortal abandonado que claramente tinham o poder dos cultivadores da formação do núcleo no estágio final de não matá-los, mas sim persegui-los. Nesse exato momento, um meteoro cruzou o céu, emitindo uma aura aterrorizante. Os 4 membros do clã imortal abandonado ficaram chocados e olharam imediatamente. Em quase um instante, o meteoro desapareceu e alguém com longos cabelos brancos chegou de longe com apenas alguns passos. As expressões dos 4 membros do Força Quen Imortal Clã mudaram. Os 4 perceberam que aquele homem de cabelos brancos exalava uma aura que os fazia tremer. Eles só sentiam esse tipo de aura dos xamãs de 7 folhas de seu clã. Transformação da alma. Um dos 4 membros do clã Força Quen estremeceu e exclamou. Sem qualquer hesitação, ele se virou e correu. Os outros 3 o seguiram rapidamente. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele deu um tapa na sacola de contenção para deixar o mosquito sair. O mosquito nem esperou uma ordem para sair depois das 4. Gritos podiam ser ouvidos à distância enquanto os 4 se transformavam em jantar para o mosquito. Tudo isso aconteceu muito rápido, tão rápido que Wang Zhu e Xia ficaram completamente pasmos. Wang Lin se virou para Wang Zhu e sorriu. Wang Zhu, você me reconhece? Sênior. Você. É você. Wang Zhu ficou surpreso e imediatamente reconheceu Wang Lin como a pessoa que havia alcançado o estágio de formação de alma na montanha Yangyue. Wang Lin balançou a cabeça e disse, não nos encontramos há muitos anos e você já atingiu o estágio final da formação do núcleo. Isso é digno de comemoração. Se esquece, vou ajudá-lo a chegar ao estágio de alma nascente. Com isso, Wang Lin apontou para o ponto entre as sobrancelhas de Wang Zhu. O selo na mente de Wang Zhu foi removido quando todas as memórias de sua vida passada inundaram-no, fazendo-o desmaiar. Wang Lin olhou suavemente para os seguidores da seita de Wang Zhu. Todos eles, exceto um, estavam no estágio inicial da formação do núcleo, enquanto a última pessoa estava no estágio intermediário. Essa pessoa também tinha uma das sementes espirituais que Wang Lin havia deixado para trás. Wang Lin perguntou, para onde vocês estão indo? A pessoa que tinha a semente espiritual era um homem idoso. Seu corpo tremia quando Wang Lin olhou para ele e disse, cerca de 10 de nós, juniores, fomos enviados ao país de Lin para ajudá-los. No entanto, eles perderam para o clã imortal abandonado, então estamos matando nosso caminho de volta para Zhao. Wang Lin deu um tapa em sua bolsa de contenção. Um jade voou e ele injetou um pouco de seu domínio dentro dele. Ele jogou o jade para o velho e disse, pegue este jade. Pode manter vocês seguros até chegarem a Zhao. Vai. O velho segurou o jade como um tesouro e fez várias reverências para Wang Lin. Para ele, esse jade era sua vida. Wang Lin acenou com a mão direita para agarrar Wang Zhu e então eles desapareceram. O velho respirou fundo e depois curvou-se profundamente em direção ao local para onde Wang Lin havia desaparecido. Este arco foi de boa fé, sem quaisquer outros pensamentos. Um homem corpulento de meia-idade perguntou cuidadosamente, tio Marcial, quem é aquele mais velho? Os olhos do velho se encheram de reminiscências quando ele disse, ele é meu pai do único cultivador de formação de alma de Zhao. Cultivador de formação de alma. Ele é alguém de Zhao. O homem de meia-idade respirou fundo. E, você deveria ter ouvido falar do nome dele antes. O velho voou para longe e os
Outros membros de sua seita o seguiram rapidamente. Wang Lin. O nome dele é Wang Lin. No momento em que as palavras Wang Lin foram ditas, todos os outros, incluindo o homem corpulento, tremeram e seus olhos se encheram de terror. No mundo de cultivo de Zhao, o nome Wang Lin representava uma intenção de matar que perfurava o céu e uma catástrofe mundial. Naquele dia, o sangue correu como um rio e a terra de Zhao foi tingida de vermelho de sangue. Ninguém poderia esquecer aquele dia. Até hoje, a calamidade que a família Teng enfrentou foi transmitida ao mundo de cultivo de Zhao. Permaneceu para sempre no coração das pessoas e se tornou o objetivo de muitos jovens cultivadores. No topo de uma montanha, Wang Zuo despertou lentamente. Seus olhos estavam cheios de confusão no início, mas ela desapareceu lentamente. Então ele olhou calmamente para a figura branca parada ao lado dele. Wang Lin. Uma voz amarga veio de Wang Zuo. Wang Zuo. Wang Lin se virou e sorriu. Wang Zuo olhou para Wang Lin enquanto as memórias do passado corriam em sua cabeça até o momento em que sua esposa morreu por suas mãos. Então ele soltou um suspiro. Obrigada. Wang Lin balançou a cabeça disse, só você e eu somos deixados no antigo clã Wang. Não há necessidade de me agradecer. Wang Zuo hesitou um pouco e então perguntou, você? Em que nível de cultivo você está? Você poderia ter alcançado o estágio de transformação da alma? Ainda não cheguei ao estágio de transformação da alma. Wang Lin olhou para longe. O tempo passou tão rápido. Eu ainda me lembro de nós na seita Engyui. Infelizmente. Wang Zuo suspirou. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele perguntou, Wang Zuo, o que aconteceu no planeta Suzaku nos últimos anos? Como Forsaken Imortal Clã apareceu aqui? Wang Zuo ficou surpreso e perguntou, você não sabe? Wang Lin balançou a cabeça. Eu não estive no planeta Suzaku nos últimos 7 anos. O coração de Wang Zuo estremeceu. Embora Wang Lin tivesse dito isso casualmente, parecia insano para ele. Não no planeta Suzaku. Isso significava que o cultivo de Wang Lin poderia se espalhar pela atmosfera. Wang Zuo respirou fundo e contou a Wang Lin tudo o que sabia. A expressão de Wang Lin permaneceu calma, mas seu coração estava agitado. O Forsaken Imortal Clã invadiu e quase todos os países de cultivo de Rank 3 caíram. Os países de cultivo de nível 4 também não eram seguros. O país de Suzaku estava resistindo com força total, mas eles ainda estavam sendo empurrados para trás. A seita cadáver estava ajudando o clã imortal abandonado com força total e 5 empresas de cultivo de nível 4 haviam traído Suzaku. O clã imortal abandonado já ocupou metade do planeta Suzaku. Wang Zuo disse, há rumores de que o clã imortal abandonado enviou 9 pessoas e 5 de suas identidades já foram expostas. Ainda faltam 4, mas ninguém sabe quem são. Eles devem estar no nível 5 ou em países de cultivo superior e provavelmente ocupam posições muito altas. Wang Lin ponderou. Ele nunca pensou que em poucos anos uma mudança tão grande ocorreria. Sou ele Refining Sect. Wang Lin respirou fundo. Ele teve que retornar rapidamente para a seita de refinação da alma para ver se havia alguma mudança lá. As informações de Wang Zuo eram principalmente rumores e não fatos, então ele não sabia nada sobre a seita refinadora de almas. Wang Zuo ponderou um pouco e perguntou lentamente, Wang Lin, você pode voltar para Zhao e salvá-lo do perigo. Além disso, nossa família Wang ainda tem descendentes que moram em Zhao. Nestes últimos anos, tenho cuidado secretamente deles. Eu esperava que os mortais não se envolvessem na guerra, mas enquanto eu estava fora, ouvi que o clã imortal abandonado estava procurando mortais com raízes espirituais. Estou preocupado que a família Wang possa ter um filho com uma raiz espiritual que chamará a atenção do clã imortal Forsaken. Infelizmente, não vou para casa há muitos anos, então não sei se há alguém assim na família. Planeta Suzaku, país de Zhao, uma noite chuvosa. Uma carruagem estava galopando fora da capital de Zhao. Um homem corajoso e corpulento sentou-se na frente da carruagem e estalou um chicote. Sim, sim. Ele parecia muito ansioso e ficava olhando para trás. Como os cavalos sentiram a dor do chicote, soltaram relinchos e correram ainda mais rápido. Mãe, para onde vamos? A voz tenra de uma criança veio de dentro da carruagem. Mamãe vai levá-lo à nossa casa ancestral. Só lá estará Yuer a salvo. Uma voz gentil e encantadora respondeu à criança de dentro da carruagem. Essa voz também continha uma pitada de ansiedade. A criança chamada Yuer continuou a dizer, Mãe.
Eu estava estudando com o terceiro príncipe ontem e ele me disse que Zhao é muito perigoso agora. Parece que alguém está lutando com aqueles imortais. Mãe, é assim? Yue, descanse. Não faça tantas perguntas. Uma voz profunda de homem veio de dentro da carruagem. Havia 3 pessoas dentro da carruagem, uma casal e seu filho. A mulher estava usando um vestido de corte. Ela era muito bonita e o belo ponto no canto da boca dava-lhe ainda mais charme. O manto do homem era feito de pele de piton. Ele exalava uma aura opressora sem nem mesmo estar com raiva. Ele esteve em uma posição elevada por muito tempo, então ele ganhou uma certa aura. Quanto à criança, ela parecia ter cerca de 6 ou 7 anos, suas bochechas estavam ligeiramente rosadas e sua pele era muito branca. Ela era muito fofa. O interior da carruagem de repente ficou muito quieto. O único som que se ouvia eram os gritos do motorista e o som da chuva. Yue assentiu obedientemente. Ela se sentia cansada, então adormeceu lentamente nos braços da mulher. Meu senhor, Yue. Os olhos da mulher ficaram vermelhos e não puderam continuar. O homem suspirou e disse lentamente: todos os imortais na capital voltaram para suas seitas para se preparar para a batalha. Os invasores são muito poderosos e, pelo que eu sei, os imortais de Zhao foram derrotados e se reuniram em um só lugar. A mulher enxugou as lágrimas com o canto dos olhos e sussurrou: porque essas pessoas procuram crianças em todos os lugares. O homem respirou fundo e sorriu amargamente. Na noite passada, conversei secretamente com o rei e descobri que eles estão procurando crianças com qualificações para se tornarem imortais. Receio que eles tenham algo grande planejado. Infelizmente, se apenas o bisavô estivesse aqui, tudo seria melhor. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 412. Tesouro restante. Capítulo 412. Tesouro restante. Os olhos da mulher brilharam quando ela disse: o bisavô é uma pessoa estranha. Até mesmo os outros imortais na capital têm que ser respeitosos com ele. Infelizmente, não podemos encontrá-lo. Temo que meu bisavô não tenha tempo para se preocupar conosco. Sua seita provavelmente foi atacada por esses invasores também. Agora a única esperança que resta é o lar ancestral. O homem suspirou quando seu olhar pousou na criança. Dentro da capital, 3 crianças já haviam sido levadas pelos invasores. Se eles estavam vivos ou mortos, era incerto. Yue era o quarto e este homem tinha feito tudo o que podia para salvar seu filho. A mulher olhou para a criança adormecida e sussurrou: meu senhor, o que há de tão especial no lar ancestral? O homem ponderou um pouco antes de balançar a cabeça e dizer: não sei o que há de tão especial nisso. Só que um ancestral imortal uma vez deixou uma mensagem dizendo que se minha família Wang enfrentar uma grande calamidade, venha ao lar ancestral e espalhe o sangue da família em algo. Disseram-me que isso poderia salvar nossas vidas. A mulher se assustou. Ela estava casada com ele há muitos anos, mas nunca tinha ouvido falar disso. Foi dito que, antes de minha família Wang entrar na capital, um imortal inúmeras vezes mais poderoso do que o bisavô apareceu. Ninguém poderia impedi-lo. A casa ancestral tem algo que ele deixou para trás. Os olhos do homem brilharam. Ainda mais forte do que o bisavô. Os olhos da mulher estavam cheios de descrença quando ela perguntou: esse ancestral imortal ainda está vivo? O homem ponderou um pouco e disse, sem muita certeza: o bisavô viveu por mais de 200 anos. O ancestral imortal deve ser capaz de viver ainda, mas, então ele ainda deve estar vivo. Os olhos da mulher se iluminaram e ela rapidamente disse: se aquele ancestral imortal pode nos ajudar, então Yue estará seguro. O homem balançou a cabeça e sorriu amargamente. É apenas um boato. Ninguém sabe se é verdadeiro ou falso. No entanto, o homem ponderou. A mulher perguntou rapidamente: o que é? Os registros da minha família Wang afirmam que 200 anos atrás, o rei era uma família poderosa que existia tanto no mundo mortal quanto no mundo imortal de Zhao. Essa família se chamava Teng. A família Teng era tão poderosa que todos os imortais tiveram que receber ordens deles e os reis do mundo mortal tiveram que se curvar a eles. A família Teng era inimiga mortal da minha família Wang. A voz do homem ecoou na carruagem. Então, da noite para o dia, a família Teng foi exterminada, todos os seus familiares foram mortos. Há rumores de que a pessoa que os eliminou foi aquele ancestral imortal. A carruagem se moveu muito rapidamente e 3 dias depois eles chegaram a uma mansão. Esta mansão não era muito grande.
Há 200 anos, ainda fazia parte de uma aldeia antes de ser comprado pela família Wang. Ainda permanecia, o mesmo de 200 anos atrás. Depois que a carruagem parou, o homem careca e corpulento saltou da carruagem com uma expressão cansada. Ele abriu a porta e disse respeitosamente: "Meu senhor, chegamos." O homem desceu da carruagem e olhou para a mansão com uma expressão de reminiscência nos olhos. "Durante a minha infância, morei aqui 1 ano com meu pai." Em um piscar de olhos, 30 anos se passaram, mas este lugar não mudou nada. A mulher o seguiu para fora da carruagem. Liu Wei teve seus grandes olhos abertos enquanto olhava para a mansão. "Siga-me", disse o homem com um tom profundo e caminhou para a frente. Não havia criados na mansão, apenas alguns idosos. Esses anciãos eram os seguidores mais devotados da família Wang. Embora todos tivessem cabelos brancos, seus olhos ainda estavam cheios de vida. Um olhar deles pode fazer o coração de qualquer pessoa estremecer. Aquele careca ficou apavorado ao ver aquelas pessoas idosas. Ele sentiu como se qualquer um deles pudesse derrotá-lo com um movimento. Seus olhos de repente se fixaram em um dos velhos. Depois de reconhecer o item em sua mão, ele se assustou e imediatamente reconheceu quem era o velho. Este velho era o especialista número 1 no mundo das artes marciais. O homem não disse uma palavra enquanto caminhava para as profundezas da mansão. No fundo havia uma casa de aparência muito normal. Liu Wei curiosamente perguntou: "Pai, esta é a nossa casa ancestral?" O homem acenou com a cabeça. Ele estava prestes a falar quando um rugido estrondoso veio à distância. Então, 2 homens com tatuagens cobrindo partes de seus corpos apareceram de repente acima da mansão. Um deles olhou sombriamente para as pessoas abaixo dele e disse: "Vocês correram rápido." A expressão do homem mudou rapidamente. Ele rapidamente se colocou na frente de sua esposa e disse amargamente: "Honrados imortais, suas batalhas são com os outros imortais, por que tornar isso tão difícil para nós, mortais?" Os anciãos ao redor olharam para os 2 no ar com olhos como um relâmpago. Aquele com expressão sombria olhou friamente para o homem e estendeu a mão. Seu objetivo hoje era a criança com a raiz do espírito. Nesse exato momento, todos os anciãos ao redor soltaram rugidos e bloquearam o homem. No entanto, seus corpos não foram capazes de resistir, então todos eles tossiram sangue e foram jogados para o lado. A expressão do homem mudou muito. Ele rapidamente agarrou sua esposa e filhos e arrastou para o lar ancestral. Depois de entrar na casa ancestral, o suor frio cobriu a testa do homem. Seus olhos estavam injetados quando ele rapidamente pressionou uma série de comprimidos, fazendo com que um compartimento secreto se abrisse. Ele imediatamente mordeu o dedo e usou sangue para desenhar um símbolo no compartimento secreto. Esse símbolo era algo que o chefe de família de cada geração tinha que gravar em sua mente quando se tornava o chefe da família. Apenas no momento, com um estrondo, a parede da casa ancestral virou pó como uma pessoa de aspecto sombrio entrou. A mulher ficou na frente de seu filho com uma expressão de desespero no rosto. Nesse momento, o local onde o homem havia desenhado o símbolo liberou uma luz misteriosa e um pedaço de jade flutuou para fora do compartimento secreto. Um poder misterioso rapidamente cercou a área. A expressão da pessoa de aparência sombria mudou de repente. Ele revelou um olhar de descrença e rapidamente recuou. Seu amigo no ar também percebeu o poder misterioso e estava prestes a investigar. Mas, exatamente neste momento, o pedaço de jade brilhou. A pessoa de aparência sombria soltou um grito miserável quando a veia em sua testa inchou e ele rapidamente recuou. O terror encheu seus olhos. Ele podia sentir uma aura destrutiva vindo do jade. Essa aura era algo que nem mesmo os membros de 4 folhas de seu clã podiam resistir. Mas uma vez que o jade foi ativado, a pessoa de aparência sombria não tinha chance de sobreviver com seu nível de cultivo. O jade brilhou uma vez e a pessoa de aparência sombria tossiu sangue ao ser empurrada para fora da casa ancestral. Ele caiu no chão e morreu imediatamente. Seu amigo que estava prestes a investigar parou de repente e imediatamente se virou para escapar. Ele podia sentir uma aura contra a qual não tinha chance de vir de dentro de casa. No entanto, antes que ele fosse longe, o jade brilhou mais uma vez. Ele tossiu uma grande boca cheia de sangue e caiu do céu, morto. Essa cena de estranheza fez com que os 3 dentro da casa ancestral ficassem completamente chocados. O homem murmurou para si mesmo: os rumores são verdadeiros.
O jade que o Anglin havia deixado aqui continha um pequeno pedaço de seu reino Ji. Com seu cultivo naquela época, qualquer cultivador de alma nascente morreria, imediatamente antes disso. Agora mesmo, no sopé da montanha Yanguio e fora da seita Tiandao, a maioria dos cultivadores de Zhao estava reunida. Seus rostos estavam cheios de raiva enquanto eles olhavam para a distância. Eles estavam todos olhando para uma pessoa solitária flutuando no ar. Uma grande parte do corpo dessa pessoa estava coberta de tatuagens. Apenas por estar ali, ele emitiu uma aura poderosa. Uma voz rouca veio daquela pessoa. Este país de cultivo é realmente interessante. Vocês acham que existe algum tesouro aqui que lhes permitirá reverter a situação? Um velho de cabelos brancos vestindo uma túnica preta saiu da seita Tiandao. Ele olhou para o membro do clã imortal abandonado com ódio nos olhos e disse: "Você pode tentar." A pessoa soltou uma risada quando seus olhos se iluminaram e sua aura revelou sua força de verdade. Suas tatuagens se moveram até que finalmente deixaram seu corpo e formaram dragões que voaram ao redor dele. Interessante. Não fui enviado aqui para lidar com seus humildes cultivadores, estava apenas de passagem. No entanto, já que você perguntou, agora quero ver que tipo de tesouro deixa vocês tão confiantes. Seus olhos revelaram uma expressão de desdém. Como um xamã de 6 folhas, a menos que ele encontre um cultivador de formação de alma em estágio avançado, ninguém mais é uma ameaça para ele. Ele não acreditava que um cultivador de formação de alma em estágio avançado existisse em um mero país de cultivo de nível 3. Com um passo, ele se aproximou da seita Tiandao. Todos os dragões ao redor dele soltaram rugidos e voaram para a seita Tiandao. Os dragões tatuados se moviam como um raio. Todos os cultivadores restantes de Zhao prenderam a respiração enquanto olhavam e seus olhos revelaram uma luz misteriosa. Houve um boato de que um cultivador nativo de Zhao alcançou um estágio de formação de alma aqui há 200 anos. O boato dizia que ele havia deixado para trás uma escultura em madeira e quem a obtiver pode se tornar seu discípulo direto. O local onde a talha de madeira foi guardada foi cercado por um pedaço de seu sentido divino. Se não houvesse uma pessoa predestinada, não se abriria. Mas se Zhao estava enfrentando uma grande calamidade, essa escultura liberaria um enorme poder. No momento em que os dragões se aproximaram, toda a montanha enguiu e tremeu, quando uma escultura em madeira voou para o céu. No momento em que a escultura em madeira apareceu, os dragões avançando estremeceram e os olhos do homem do clã imortal abandonado revelaram uma luz misteriosa. Portanto, há um tesouro com uma sugestão de domínio deixado para trás por um cultivador de formação de alma. No entanto, o nível de cultivo deste cultivador de formação de alma é muito baixo, apenas no estágio inicial da formação de alma. Mesmo se ele vier pessoalmente, ainda posso matá-lo aqui, então como um tesouro pode me impedir? Depois que o velho do clã Forsaken imortal terminou de falar, a luz misteriosa em seus olhos desapareceu e eles mais uma vez se encheram de desdém. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 413, Ancestral. Capítulo 413 Ancestral. Enquanto falava, ele apontou para o arco com a mão direita. Os dragões tatuados avançaram em direção à escultura em madeira, criando estrondos sônicos. Todos os cultivadores de Zhao que se reuniram aqui olharam para a escultura em madeira. A escultura era um símbolo de esperança e era extremamente respeitada em Zhao. A escultura tremeu suavemente e brilhou intensamente. Em seguida, um anel de luz se estendeu a partir dele e colidiu com os dragões tatuados. Estrondo. Estrondo. Com uma série de batidas, as tatuagens que formavam os dragões tornaram-se instáveis e enfraquecidas. Eventualmente, a maioria dos dragões tatuados se despedaçou e desapareceu. Os dragões tatuados restantes ficaram todos menores em tamanho. Todos os cultivadores de Zhao ficaram entusiasmados quando viram isso. O que é isso? Esta escultura é realmente interessante. Seria um desperdício destruí-lo. Os olhos do membro do Forsaken Imortal Clã iluminaram-se quando ele acenou com a mão e várias tatuagens de aparência antiga apareceram. Essas tatuagens circulavam ao redor dele enquanto ele dava um passo e caminhava para frente. A escultura em madeira iluminou-se mais uma vez. O anel de luz se expandiu e tocou as tatuagens ao redor do membro do Forsaken Imortal Clã. O anel de luz tremeu violentamente, mas não foi capaz de resistir e acabou se dissipando. Com um passo, o membro do clã imortal abandonado chegou ao topo da montanha Engyui.
Ele estendeu a mão e estava prestes a agarrar a escultura em madeira. Mas a luz da escultura em madeira de repente tornou-se tão cegante que iluminou toda a área, mas o desdém nos olhos do membro do clã imortal abandonado ainda estava lá. Ele estendeu a mão e pressionou a escultura de madeira. Mesmo que o seu dono venha pessoalmente, ainda vou levá-lo quando quiser. O homem pegou a escultura em madeira, deu uma olhada e sorriu. Este é realmente um tesouro. Se houver uma chance no futuro, quero ver o Júnior que deixou essa escultura. Toda a montanha Yanguiui ficou em silêncio. Todos os cultivadores ponderaram em silêncio. Seu símbolo de esperança foi facilmente conquistado. Parecia que a destruição de Zhao era inevitável. O desdém nos olhos do velho do clã imortal abandonado se tornou ainda mais forte quando ele disse lentamente, olhando para o fato de que eu tenho este tesouro, não serei muito duro com vocês. Desista e se torne um subserviente do meu clã imortal abandonado. Posso prometer a você que é muito melhor do que estar sob o país de Suzaku. Minha escultura em madeira não é algo que você pode levar. Uma voz calma veio do vazio e logo depois, duas figuras apareceram. O velho do clã imortal abandonado repentinamente se virou e olhou para ele com uma expressão aterrorizada no rosto. O que o apavorava era que alguém fosse capaz de se aproximar furtivamente dele sem que ele percebesse. As duas pessoas que surgiram do vazio foram Wang Lin e Wang Zhu. No momento em que os dois apareceram, alguns dos cultivadores de Zhao reconheceram Wang Lin. Antepassado. Antepassado. Um grito de empolgação após o outro veio dos cultivadores abaixo. Logo, esses gritos pareciam ser o único som que restava no mundo. Ancestral. Wang Lin deu um sorriso fraco e acenou com a cabeça. A gritaria ficou ainda mais alta. A expressão do velho do clã imortal abandonado era muito feia. O desdém em seus olhos muito desapareceu e foi substituído por uma profunda sensação de pavor. Senhor. Ele abriu a boca ao máximo, mas foi imediatamente interrompido por Wang Lin. Devolva minha escultura, em madeira. Embora o tom de Wang Lin fosse brando, continha uma aura poderosa. A expressão do velho do clã imortal abandonado estava sombria. À primeira vista, essa pessoa parecia estar no auge do estágio final da formação da alma. No entanto, após uma inspeção mais próxima, ele pode sentir um poder misterioso dentro dessa pessoa. Ele tinha ouvido falar deste poder de veteranos do clã. Este poder era um sinal de um cultivador da transformação da alma. Depois de refletir um pouco, ele jogou a escultura em madeira na direção de Wang Lin sem qualquer hesitação. No momento em que Wang Lin levantou a mão para pegar a escultura em madeira, o velho gritou, tatuagens, explodam. Em um piscar de olhos, uma grande quantidade de tatuagens veio da escultura em madeira e explodiu, criando uma força poderosa. Wang Lin permaneceu calmo e apontou para a explosão com a mão direita. A explosão foi cercada por uma força misteriosa e comprimida em uma pequena bola. A bola estava cheia de fumaça e continha o poder explosivo de todas aquelas tatuagens. A expressão do velho do clã imortal abandonado mudou muito. Ele nunca teria pensado que seu ataque seria bloqueado tão facilmente por Wang Lin. Transformação da alma. Ele amargamente murmurou para si mesmo antes de se virar sem qualquer hesitação para escapar. Ele sabia que não tinha chance contra um cultivador de transformação de alma. Azarado. Não posso acreditar que o ancestral de um país de cultivo de nível 3 seja um velho monstro da formação de alma. Como eu tive o azar de encontrar alguém assim. O coração do velho do clã imortal abandonado ficou amargo. Quando ele estava prestes a sair, o céu escureceu. Um som alto e dilacerante pôde ser ouvido e uma enorme fenda espacial apareceu para bloquear sua fuga. Este velho parou de terror. Eu deixei você sair. Wang Lin olhou friamente para a pessoa antes de colocar um novo sentido divino na escultura em madeira. Ele jogou a escultura em madeira e ela afundou de volta na montanha Yanguiui. A expressão do velho era sombria quando ele disse vagarosamente, Senhor, de acordo com o acordo, o país de Suzaku desistiu de todos os países de cultivo de nível 3 para atrasarmos nosso ataque aos países de cultivo de nível 4. Você quer quebrar esse acordo? Wang Lin franziu a testa e perguntou, quem fez o acordo com você? Zukizi. O velho ficou assustado. Ele olhou para Wang Lin e disse, já que o senhor é um cultivador de formação de almas, você deve conhecer Qian Fen. Foi ele quem representou Zukizi e assinou o acordo com nosso jovem mestre. Qian Fen. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios. Ele tinha ouvido esse nome 2 vezes, uma de Liu Mei e a segunda vez era agora.
Wang Lin disse friamente, ridículo. Ele ergueu a mão direita e apontou para a bola, que continha o poder da explosão. A bola se transformou em uma sombra enquanto voava em direção ao velho do clã imortal abandonado. A expressão do velho mudou muito quando ele apontou para a testa. Uma luz verde brilhou em sua testa. Uma planta gigante com 6 folhas cresceu com a luz e colidiu com a bola. Estrondo. O velho foi forçado a recuar e tossiu sangue. A planta que saía de sua testa só não se machucou, como brilhou ainda mais. No entanto, ele não queria lutar. Enquanto ele recuava, ele tirou um graveto roxo. Ele usou a vara para criar ondulações no espaço à sua frente e estava prestes a se transformar em uma ondulação. O bastão roxo que ele usou era um galho da árvore da reencarnação. O Forsaken Imortal Clã tem um método especial para usar ramos da árvore de reencarnação para transportar de volta para a árvore de reencarnação principal. Os olhos de Wang Lin estavam calmos. Ele calmamente levantou a mão direita e disse, absorva. Com o velho no centro, todas as nuvens na área se juntaram para formar um anel e ele encolheu rapidamente até ter apenas 9 metros de largura. O rosto do velho estava cheio de terror. A ondulação que continha o poder de teletransportá-lo, perdeu seu efeito e entrou em colapso. Uma poderosa pressão veio de todos os lados e pousou em seu corpo em um piscar de olhos. Ele sentiu um desespero que nunca havia sentido antes. O pânico em seus olhos aumentou quando sua mão formou um sinal estranho sobre o peito. Ele pressionou contra o peito e arranhou 10 estrias de sangue. Uma grande quantidade de sangue jorrou e então a planta em sua testa absorveu o sangue como um louco. O planeta cresceu rapidamente e preencheu todo o anel. O rosto do velho estava feroz enquanto ele gritava, se você me matar, haverá uma maldição de tatuagem persistente em você. Se os ancestrais do meu clã virem, eles vão matar você. A veia em sua testa estava saliente. Embora sua planta vital já estivesse lançada, ela ainda não conseguiu resistir à pressão vinda do ringue. Ondas de estalos podiam ser ouvidos conforme o anel de 30 pés de largura encolhia para 10 pés de largura. Os ramos da planta ficam vermelhos um a um. Cada vez que um galho se partia, o velho tossia sangue e seu rosto ficava um pouco mais pálido. Wang Lin ainda estava calmo e até sorriu. Eu já matei alguns membros do clã imortal abandonado. É essa maldição da tatuagem de que você fala? Wang Lin apontou para seu peito e 5 bolas de gás cinza apareceram. Essas 5 bolas de gás formaram 5 tatuagens brilhantes. Quando ele estava tentando alcançar o estágio de transformação da alma, ele sentiu essas 5 massas de gás cinza escondidas em seu corpo. Eles normalmente não fariam mal, na verdade, eles ajudaram sua energia espiritual a se mover com mais suavidade. Aquele velho olhou para as 5 bolas de gás cinza e seu rosto ficou pálido. Ele podia sentir a aura de um xamã de 6 folhas das 5 bolas de gás cinza. A pessoa que lançou a maldição foi definitivamente morta por essa pessoa. Wang Lin olhou calmamente para o velho enquanto sua mão direita se estendia e fechava. O anel encolheu rapidamente e o velho soltou uma série de gemidos miseráveis. A planta com 6 folhas foi esmagada e quando o anel encolheu, o velho foi esmagado em uma bola de carne e sangue. O anel desapareceu e a bola de carne e sangue se transformou em uma nuvem de névoa sangrenta. Com o nível de cultivo de Wang Lin, matar essa pessoa era tão fácil quanto soprar a poeira. Ele nem mesmo precisava usar tesouros mágicos. Afinal, seu domínio era diferente de outros cultivadores de formação de alma já continha alguma energia espiritual celestial. O atual ele era meio passo no estágio de transformação da alma. No momento em que ele obtém jades celestiais suficientes, ele alcançará o estágio de transformação da alma. No entanto, simplesmente havia poucos jades celestiais. Wang Lin olhou para onde o velho do clã imortal abandonado morreu e começou a ponderar. Zuxi não faria um acordo com o Forsaken Imortal Clã. Isso é estranho. Também a Qian Fen. Os olhos de Wang Lin se iluminaram. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 414. Riqueza. Capítulo 414. Riqueza. Todos os cultivadores da seita Tiandao estavam muito entusiasmados. Todos olharam para Wang Lin com respeito. O velho de cabelos brancos saiu da multidão. Ele fez uma reverência em direção a Wang Lin e disse respeitosamente, Junior Zenfeng Xiao, da seita Tiandao, seu ancestral. Saudação ancestral. No momento em que o velho terminou de falar, todos os outros cultivadores também cumprimentaram Wang Lin. Este som estava muito alto e se espalhou para muito longe.
Wang Lin balançou a cabeça e disse, não sou seu ancestral. O velho respirou fundo e disse respeitosamente, você se tornou ancestral de todos os cultivadores em Zhao quando alcançou o estágio de formação de alma 200 anos atrás na seita Tiandao. Espero que o ancestral não rejeite o título. Wang Lin suspirou e olhou para a terra de Zhao. Foi aqui que ele cresceu. Agora que mais de 500 anos se passaram, ele ainda se lembrava do passado. Às vezes parecia que os últimos 500 anos foram apenas um sonho. Senhor, antepassado, se você não está com pressa, por favor, fique na seita Tiandao por alguns dias para que os juniores possam prestar seus respeitos. Os olhos do velho estavam cheios de fanatismo e respeito. Wang Lin ponderou um pouco. Nesse momento, Wang Zuo suspirou e disse, Wang Lin, fique em Zhao por alguns dias. Você não quer ver os descendentes do quarto tio? O velho olhou para Wang Zuo, com uma expressão assustada. Wang Zuo era um dos discípulos mais talentosos da seita Tiandao, então ele naturalmente sabia quem ele era, mas o que ele tinha acabado de dizer era um pouco estranho. O velho olhou mais de perto e descobriu que algo estava errado. Embora Wang Zuo parecesse exatamente o mesmo, seus olhos não eram mais os olhos de Wang Zuo da seita Tiandao, eles agora exibiam a passagem do tempo. Wang Zuo sorriu para o velho e enviou-lhe uma mensagem com transmissão de voz. O corpo do velho estremeceu ao ouvi-lo e ele olhou para Wang Lin incrédulo. Ele sabia que não era mentira, então soltou um sorriso amargo e disse respeitosamente, saudações, antepassado. Zhang Fengxiao, você foi um discípulo que eu pessoalmente trouxe para a seita Tiandao. Naquela época, você ainda era um jovem, mas em um piscar de olhos, tantos anos se passaram. Wang Zuo soltou um suspiro. Zhang Fengxiao acenou com a cabeça amargamente. Ele ainda estava tentando compreender o que acabara de ouvir de. Wang Lin ficou na seita Tiandao. Com exceção de algumas pessoas de cada seita, todos os cultivadores restantes de Zhao voltaram para suas próprias seitas. Na seita Tiandao, Wang Lin deu uma palestra sobre Dao para todos os cultivadores da formação central. Isto deixou uma marca de Dao neles que aumentou drasticamente suas chances de alcançar o estágio de alma nascente. Ele fez o mesmo com os poucos cultivadores de alma nascente. Ele não escondeu nada ao contar-lhes sobre suas experiências ao atingir o estágio de formatação da alma. Daquele dia em diante, eles não estavam mais confusos e tinham um caminho claro. 3 dias depois, Wang Lin e Wang Zuo deixaram a seita Tiandao. Antes de Wang Lin sair, ele colocou uma formação para a seita Tiandao. Isso manteria afastados todos os cultivadores de formação de alma, somente os cultivadores da transformação da alma poderiam quebrá-lo. Para um país de cultivo de nível 3, ter uma formação como essa não tinha precedentes. Normalmente, apenas um país de cultivo de nível 5 teria uma formação de proteção de seita tão poderosa. After de fazer isso uma última coisa para Zhao, Wang Lin já não tinha nenhum mais se preocupa com o país que o ressuscitou. Ele então seguiu Wang Zuo para olhar silenciosamente para os descendentes da família Wang. Então, na casa ancestral, Wang Lin viu Yue e seus pais. Ao ver Yue, lembrou Wang Lin de Daniel e Zhou quando eles eram crianças. Ele se sentiu melancólico neste momento. Wang Zuo aceitou Yue como discípulo e passou os métodos de cultivo para ela. Antes de Wang Lin partir, ele tirou o reino Ji do Jade da casa ancestral e o substituiu por seu sentido divino. Wang Zuo não voltou para a seita Tiandao, mas ficou com a família Wang na capital. 200 anos atrás, ele foi colocado em uma mulher grávida na família Wang. Ele permaneceu fisicamente próximo da família Wang em sua vida passada e presente, então seus sentimentos por eles eram muito mais fortes do que os de Wang Lin. Ele pretendia dedicar sua vida para proteger os descendentes da família Wang. O assunto com o país de Zhao estava encerrado. No entanto, Wang Lin ainda tinha um pensamento persistente, a seita Yangyue. Esta foi a seita que o colocou no caminho do cultivo. Antes de deixar Zhao, ele decidiu procurá-los. Ele espalhou seu sentido divino e todas as várias montanhas e cavernas apareceram em sua mente. Com um simples movimento, seu corpo desapareceu. De memória, a figura de Wang Lin apareceu fora de uma montanha chamada Montanha da Serpente do Elefante. Wang Lin olhou em volta com uma expressão complexa. Houve uma formulação aqui. Ele não quebrou a formação, ao invés disso, passou por ela e entrou na montanha. Dentro havia uma grande caverna. Quando Wang Lin entrou na caverna, ele viu muita poeira. Ninguém morava aqui há muito tempo.
Havia 3 palavras antigas gravadas em um grande pedaço de jade no salão principal. Seta Engiui. Wang Lin deixou escapar um suspiro ao limpar a poeira e ficou olhando para a poeira em silêncio por um longo tempo. Pouco depois, Wang Lin espalhou seu senso divino e caminhou para o lado. Ele quebrou a formação que protegia uma porta e entrou. Lá dentro havia fileiras de prateleiras com jades que liberavam luzes tênues e fantasmagóricas. Havia um cadáver sentado em posição de lótus no canto. Os ossos estavam em muito bom estado, o que significa que essa pessoa havia claramente morrido devido à idade avançada. O dedo indicador direito do cadáver apontava para o chão. Wang Lin se aproximou, limpou a poeira do chão e viu as palavras gravadas ali. A Seta Engiui morreu comigo. Eu fiz mal aos ancestrais. Eu fiz mal aos ancestrais. Wang Lin ponderou. Ele deu um passo para trás, curvou-se respeitosamente e disse, discípulo Wang Lin cumprimento sênior. Depois de soltar um suspiro, Wang Lin pegou os jades um por um e os examinou com seu sentido divino. Quando ele pegou um jade, ele parou de repente. O talento deste velho está faltando, então meu cultivo não alcançará um nível alto, mas eu tenho uma estranha compreensão de espadas. É como se minha vida fosse para o juramento. No entanto, não sei porquê, mas sempre que meu sentido divino entra em uma espada, a espada se estilhaça após um sopro de tempo. Não há exceções. A palavra inútil é uma boa maneira de descrever este velho. Já que não posso usar meu sentido divino para controlar as palavras, não posso usar espadas na batalha. Eu sou uma vergonha para o meu professor. Quando eu tinha 80 anos, sonhei que era um espírito da espada que varria a terra. Eu era um rei entre espadas. Depois que eu acordei, a espada do meu sonho permaneceu gravada em minha mente se essa fosse a busca da minha vida, como se fosse minha vida passada. Desisti de tentar ultrapassar o estágio de estabelecimento da fundação e me concentrei na fabricação de espadas. Essa ideia era tão poderosa que parecia que eu estava possuído. Eu estava completamente obcecado. Por isso, eu tive que criar esta espada. Depois de uma década, esse velho estava até mesmo disposto a implorar por materiais para criar espadas. Eu criei várias espadas, mas nenhuma delas era o que eu queria, então desisti delas. Este ano, a Seta Engiui enfrentou uma grande calamidade porque inimigos poderosos nos atacaram, então a seita estava prestes a ser destruída. Este velho nasceu na Seta Engiui e morreria naturalmente na Seta Engiui. Este velho abriu sua fornalha uma última vez para criar uma espada. Eu estava com pouco tempo, então desisti de materiais preciosos e usei metais mortais, então criei uma grande espada. Depois de criar a espada, de repente, senti um sinal dos céus, então revesti a espada de ouro e logo ela estava brilhando. Olhando para a espada, os sentimentos que experimentei no meu sonho voltaram subitamente à minha mente. Naquele momento, eu estava de volta ao meu sonho e era o espírito desta espada. Essa era a sensação que eu estava procurando. Eu chamei a espada de riqueza. Embora esse nome não seja nada sofisticado, era o que eu estava sentindo. Minha alma parecia estar completamente fundida com esta espada, então eu ataquei e resolvi a calamidade para minha Seta Engiui. Então, ao sair, deixei uma técnica de espada dentro da espada. Espero que os futuros discípulos tratem a espada com bondade. Wang Lin largou o jade e fechou os olhos. Ele estava tremendo por dentro. Embora o motivo principal de sua visita tenha sido para ver o que havia acontecido com a Seta Engiui, outro motivo foi para saber mais sobre a riqueza. Um espírito de espada em sua vida anterior. Essa espada é exatamente igual à espada celestial. A alma deste sênior poderia conter um fragmento do espírito da espada celestial. Wang Lin abriu os olhos. Seus olhos estavam brilhando. Ele ponderou um pouco antes de seu corpo desaparecer e deixar este lugar. Quando ele reapareceu, ele estava fora do Vale Juiming. Foi aqui que sua bolsa de contenção foi destruída. Naquela época, ele teve que ir para a fenda espacial para encontrar a bainha da espada. Depois de criar uma fenda espacial, Wang Lin entrou nela. Desta vez, seu único alvo era a riqueza. Essa espada foi criada a partir de metais comuns, então não sei se ela poderia ter sobrevivido dentro da fenda espacial por 500 anos. Além disso, não sei se a espada foi destruída junto com a bolsa. Infelizmente, meu nível de cultivo não era nem alto o suficiente para notar a técnica da espada dentro da espada, caso contrário. Wang Lin soltou um suspiro enquanto espalhava seu sentido divino.
Meio mês depois, Wang Lin saiu da fenda espacial com o senho franzido. Ele não havia encontrado nada. Receio que a espada já tenha sido destruída. Devo retornar rapidamente à seita de refinação da alma e encontrar muitos jades celestiais para chegar ao estágio de transformação da alma. Com isso, Wang Lin desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava dentro de uma antiga matriz de transferência e então desapareceu de Zhao. Em um país de cultivo ranqueado no lado oeste do planeta Suzaku. Este país já havia sido tomado pelo clã imortal abandonado e os cultivadores deste país se tornaram servos do clã imortal abandonado. Alguém usando um chapéu de palha estava atualmente parado na orla do país. Ele estava coberto por um brilho dourado. Wang Lin, você finalmente voltou. Senhor já sabe que você voltou. Espero que você não o desaponte. Esta pessoa deu um tapa em sua sacola e um pedaço de jade apareceu em sua mão. Você me ajudou a matar Li Yuanfeng e selou o país de Shuiyue. Eu, Zuo Tai, não tenho como retribuir além de lhe dar este jade. Este jade contém o domínio de Liu Mei que usei minha vida para obter. Eu espero que você possa cumprir a esperança de Sênior e devorar o coração da de Liu Mei e então se tornar o próximo Suzaku. Ele deu um passo e desapareceu. Em uma antiga matriz de transferência no país de Pelu, uma luz forte brilhou e Wang Lin saiu dela. Ele imediatamente voou no ar e avançou em direção à seita refinadora da alma. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 415, Transformação da Alma, 2. Capítulo 415, Formação da Alma, 2. Ao longo do caminho, Wang Lin espalhou seu sentido divino e viu muitos cultivadores com expressões muito feias que apenas pareciam esconder suas preocupações. Mesmo quando encontravam alguém conhecido, eles respondiam rapidamente um ao outro e seguiam seu próprio caminho. Enquanto Wang Lin voava, ele de repente franziu a testa. Mais de 10 cultivadores que tinham seus sentidos divinos ligados de uma forma misteriosa estavam varrendo a área. Entre esses 10 ou mais cultivadores, 3 deles estavam no estágio de formação de alma e os demais estavam no estágio de alma nascente. Eles não tinham como alvo ninguém especificamente, mas pareciam estar checando cada cultivador. Quando o escaneamento veio em sua direção, Wang Lin não teve tempo de lidar com eles, então deu um passo e se esquivou de seus divinos sentidos. Nenhum deles percebeu nada de errado, então eles continuaram a varrer a área. A velocidade de Wang Lin era muito rápida. Então ele chegou do lado de fora da seita refinadora de almas logo depois. A formação de proteção da seita já foi ativada. Formou-se um C negro alto em torno da seita, e essa nuvem parecia estar cheia de fantasmas. Ondas de gritos ocasionalmente vinham da nuvem. Este lugar parecia muito assustador, quase como se fosse o submundo. Nenhum dos cultivadores de Pelu estava disposto a se aproximar daqui, então eles sempre faziam um desvio por este lugar. Quando Wang Lin viu formação de proteção da seita, ele soltou um suspiro de alívio. Isso significava que tudo dentro da seita ainda estava seguro. Ele ativou a técnica de selamento de almas e abriu a boca para cuspir um fio de gás preto que se transformou na bandeira do Sol de 30 pés de altura. Entrar. Wang Lin apontou para a bandeira, e ela começou a se mover. Ele rapidamente envolveu Wang Lin e o trouxe através da formação. No momento em que o flage avançou em direção à névoa negra, os fragmentos de alma abriram espaço para permitir a passagem de Wang Lin. Então Wang Lin e a bandeira desapareceram nas profundezas da formação da seita refinadora de almas. Logo depois, a nuvem negra voltou ao normal, a passagem que havia aberto foi rapidamente selada. Não houve muitas mudanças desde que Wang Lin esteve aqui pela última vez, mas parecia haver ainda menos discípulos agora, apenas 10% deles estavam presentes. Olhando para a distância, dos 9 anéis de ouro, apenas 3 permaneceram. Você voltou. Uma voz ancestral veio do vazio. Um anel de sangue apareceu de repente diante de Wang Lin e então Du Tian saiu dele. Du Tian parecia ainda mais velho do que antes e todo o seu corpo emitia uma espessa aura de morte. O atual ele parecia tão diferente da última vez que Wang Lin o vira. Sênior, você. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios enquanto examinava Du Tian. Ele soltou um suspiro ao ver que a vida de Du Tian estava quase no fim. Você viu através disso. Não tem problema, eu ainda tenho alguns anos de vida pela frente. Não vou morrer tão cedo. Du Tian soltou uma risada e, conforme ria, a aura de morte ao seu redor parecia diminuir. Nada mal. Nestes curtos anos, seu nível de cultivo aumentou muito.
Você já atingiu o ponto em que precisa absorver a energia espiritual celestial e refinar seu corpo. Se você tem uma grande quantidade de jades celestiais, então é apenas uma questão de tempo antes de atingir o estágio de transformação da alma. Du Tian olhou mais de perto para Wang Lin. O que ele viu o chocou e fez seus olhos brilharem intensamente. Wang Lin ponderou um pouco antes de perguntar: o sênior tem algum jade celestial? Du Tian olhou para o céu e riu. Que cara você é, Sengniu? Você voltou para a seita de refinação da alma apenas para as idades celestiais. Se você tivesse jades celestiais suficientes, temo que nem mesmo teria voltado. Wang Lin sorriu fracamente e balançou a cabeça. Eu ainda voltaria para a bandeira de 1 bilhão de almas. Os olhos de Du Tian brilharam. Ele olhou para Wang Lin com um olhar apreciativo e sorriu. Bom, a bandeira de 1 bilhão de almas é sua. Meu fragmento de alma também será seu em alguns anos, diabos, até mesmo toda a seita de refinação da alma é sua. Se você não gosta deste lugar, você pode desistir da seita refinadora de almas aqui, mas você tem que lembrar o quão bom eu fui para você e você tem que manter sua promessa. Este velho só quer que você prometa uma coisa: manter a bandeira de 1 bilhão de almas a salvo. Enquanto esta bandeira da alma estiver segura, minha seita refinadora da alma ainda existirá. Este planeta é muito pequeno para conter alguém como você, Sengniu. Quando você partir, você deve encontrar um lugar adequado para minha seita refinadora de almas crescer mais uma vez. Você também deve construir 999 torres que alcançam o céu para completar o sonho da minha seita refinadora de almas de se tornar um país de cultivo de nível 6. Ouça bem, Sengniu. Os olhos de Wang Lin estavam calmos. Não havia nada de graça neste mundo, então se você quisesse algo, teria que pagar um preço. Depois de refletir um pouco, Wang Lin concordou com as palavras de Du Tian. Ele acenou com a cabeça e disse: eu posso fazer isso. Du Tian olhou cuidadosamente para Wang Lin antes de soltar um suspiro. Ele olhou para o céu e pensou: irmão aprendiz sênior, apostei tudo na sua previsão. Espero não perder tudo nesta aposta. Ponto. Ele respirou fundo, balançou as mangas e disse: siga-me. Com isso, ele liderou o caminho e Wang Lin o seguiu de perto. Os dois se moveram como um relâmpago enquanto passavam pela seita refinadora de almas e chegavam ao planeta de trás. Du Tian enviou um selo, fazendo com que os arredores tremessem e um vórtice negro aparecesse de repente. O vórtice tinha um raio negro percorrendo e, em seguida, uma aura perigosa se espalhou rapidamente de dentro dele. Esta é a área proibida de minha seita de refinação de almas. Somente aqueles que dominam a técnica de selamento de almas são permitidos aqui. Então trazer você aqui não infringe a lei da seita. Depois que Du Tian terminou de falar, ele desapareceu no vórtice. Wang Lin ponderou um pouco. Embora sua expressão permanecesse calma, ele ergueu a guarda enquanto seguia cuidadosamente Du Tian para dentro. No momento em que entrou no vórtice, ele sentiu como se estivesse entrando em uma matriz de transferência. Sua visão ficou turva, e quando ele pôde ver claramente novamente, ele estava dentro de uma caverna. Esta caverna não era muito grande. Na parede à sua frente, havia mais de 30 tabuinhas feitas de jade celestial. Estes são comprimidos para todos os cultivadores da transformação da alma da seita refinadora da alma. Du Tian curvou-se diante daqueles comprimidos. Wang Lin também fez uma reverência. Uma pitada de alegria apareceu nos olhos de Du Tian e ele balançou a cabeça fracamente. Então ele caminhou para o lado e pressionou a mão na parede. Pouco depois, sons estrondosos vieram de todas as direções. Sengniu. Sente-se na posição de lótus. Minha seita de refinamento da alma não tem muitos jades celestiais restantes. Embora tenhamos economizado muito quando viemos do planeta Quatro Santos, depois de dezenas de milhares de anos e mais de 30 cultivadores da transformação da alma, nosso suprimento se esgotou há muito tempo. Os jades restantes são o que meu irmão aprendiz sênior e eu recebemos do reino celestial quando éramos jovens. Receio que não sejam suficientes para você. No entanto, você não precisa se preocupar, mesmo que isso não seja suficiente, vou apenas trazê-lo para roubar alguns. Não importa o que aconteça, você deve atingir o estágio de transformação da alma em breve. Minha seita refinadora de almas nunca se preocupou em não ter jades celestiais suficientes porque quando alguém está pronto para alcançar o estágio de transformação da alma,
Nós simplesmente escolhemos uma seita e trazemos a alma de 1 bilhão de almas F-Lag para roubar o que precisamos. Se uma seita não for suficiente, visitaremos 2 seitas. Se 2 não forem suficientes, então iremos para uma terceira seita. Mais cedo ou mais tarde, teremos jades celestiais suficientes. Quando eu alcancei o estágio de transformações da alma, meu professor pegou a bandeira de 1 bilhão de almas e roubou de todas as seitas em 3 países de cultivo de nível 5. Enquanto Du Tian falava, havia orgulho em seus olhos. Wang Lin só conseguiu sorrir amargamente depois de ouvir isso. Ele pensava que a seita refinadora de almas com certeza era tirânica. A bandeira de 1 bilhão de almas era algo que até o Suzaku temia. Com isso, a seita refinadora da alma poderia varrer o planeta e ninguém se atreveria a detê-los. Não é de se admirar que eles foram capazes de produzir tantos cultivadores de transformação de alma. Todos os jades celestes que usaram foram roubados de outros. Nesse momento, o estrondo ficou ainda mais alto e o chão começou a rachar. Então, 2 blocos de jade celestial, cada um do tamanho de uma pessoa, surgiram do subsolo. Rica energia espiritual celestial começou a preencher a área. Wang Lin deu uma olhada mais de perto e descobriu que a qualidade desses 2 jades celestiais não era tão boa quanto a qualidade de seus jades. No entanto, eles eram simplesmente enormes, então naturalmente continham mais energia espiritual celestial. Wang Lin respirou fundo e começou a absorver a energia espiritual celestial. Um pedaço de jade estava na frente de Wang Lin e o outro atrás dele. Ambos emitiram uma rica energia espiritual celestial que ele absorveu em um ritmo incrível. Era como se seu corpo fosse um grande vórtice. A energia espiritual celestial proveniente dos jades celestiais era tão rica que se tornou uma linha branca visível que conectava os jades e Wang Lin. Du Tian, que estava parado ao lado, acenou com a cabeça. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e tirou 7 pequenas bandeiras brancas. Ele os jogou fora e as 7 bandeiras brancas pousaram ao redor de Wang Lin. Fios de gás branco saíram das bandeiras brancas, ligando-os para formar uma forma irregular. Du Tian apontou para o ar e disse, fique de pé. Linhas brancas saíram das linhas que conectam as bandeiras brancas e cercaram Wang Lin completamente. Sanguíneo, com esta formação, a velocidade com que você pode absorver e converter sua energia espiritual aumentará. Este velho homem nunca se deteve em você. Uma quantidade infinita de energia espiritual celestial entrou em seu corpo e seu corpo a refinou constantemente, fazendo com que a energia espiritual dentro dele mudasse. Wang Lin gradualmente se esqueceu da passagem do tempo e emergiu completamente, absorvendo a energia espiritual celestial e convertendo sua energia espiritual. Ao longo desse processo, ele adquiriu uma compreensão profunda da energia espiritual celestial. Alcançar o estágio de transformação da alma significa uma mudança na qualidade para os cultivadores. Somente convertendo a energia espiritual e controlando a energia espiritual celestial alguém pode ser verdadeiramente considerado uma usina de força. Os cultivadores da transformação da alma podem controlar a energia espiritual celestial. Muitos tesouros que usam energia espiritual tornam-se inúteis porque eles não podem suportar a energia espiritual celestial. Da mesma forma, existem alguns tesouros que não podem ser ativados com energia espiritual de forma alguma. Eles só podem ser ativados pela energia espiritual celestial. A espada celestial e o agudo de Chariot eram assim. Com o passar do tempo, não importa quantos jades celestiais houvesse, eles acabariam sendo absorvidos. Neste dia, houve sons de crepitação suave quando rachaduras apareceram nos 2 jades. Copyright Novel Full.qm. Todos os direitos reservados. Capítulo 416. Tradição Capítulo 416. Tradição Rachaduras começaram a aparecer nas 2 placas de jade celestial. As rachaduras começaram a se espalhar e então os jades lentamente ficaram cinzentos. Nesse dia, o último fio de energia espiritual celestial foi extraído do jade celestial na frente de Wang Lin. Com um estrondo, a laje de jade se desfez em pequenos pedaços, formando uma pequena colina de poeira diante dele. Ao mesmo tempo, o jade celestial atrás dele também entrou em colapso. O cabelo de Angelin flutuou no ar sem vento. A quantidade de energia espiritual celestial em seu corpo era agora inúmeras vezes maior do que antes. Uma aura poderosa começou a se espalhar de seu corpo, derrubando as 7 bandeiras brancas porque elas não podiam resistir. Wang Lin ergueu lentamente a cabeça. Quando ele se levantou,
Seus olhos lançaram uma luz dourada antes de se acalmar. Eu completei 1/3 do processo. Os olhos de Wang Lin pousaram em Du Tian, que estava sentado no canto. Du Tian abriu os olhos e começou a beber. Bom, agora me siga enquanto eu levo você para roubar alguns jades celestiais. Embora as coisas estejam uma bagunça devido à guerra, algumas guerras não podem impedir esta tradição da minha seita, refinadora de almas. Du Tian riu enquanto abriu espaço à sua frente, criando um vórtice em que ele entrou. Wang Lin deu um leve sorriso enquanto seguia para o vórtice. Quando eles reapareceram, eles já estavam no céu fora da seita refinadora de almas. Du Tian estava com as mãos atrás das costas enquanto voava para frente montada em uma nuvem. Enquanto Wang Lin casualmente seguia atrás de Du Tian, ele sentiu como a energia espiritual celestial havia mudado seu corpo. Não havia muita energia espiritual em seu corpo no momento, a maior parte dela havia sido convertida em energia espiritual celestial. No entanto, ele teve que encher seu corpo até a borda com energia espiritual celestial, então ele ainda precisava de uma grande quantidade de jades celestiais para alcançar o estágio de transformação da alma. Havia um enxame no lado oeste de Pilu. Esta era uma terra de morros onde você não podia ver uma pessoa viva em um raio de 10.000 quilômetros. Este lugar era um refúgio para insetos. Havia muitos insetos venenosos vivendo aqui que nem mesmo alguns cultivadores ousariam mexer. Aqui, muitas vezes, podiam-se ver grandes enxames de insetos se movendo. Eles eram os reis aqui. Havia outros tipos de feras dentro da enxame que também eram venenosas. No entanto, eles não podiam igualar os insetos, então eles passavam a maior parte do tempo dentro do enxame e normalmente não saíam. Todos os cultivadores em Pilu sabiam que não deveriam dar um passo no enxame. Não era proibido porque era perigoso, mas porque esta terra era o lar da seita inseto demoníaco. A seita do inseto demoníaco estava localizada em um pântano. A seita do inseto demoníaco era uma seita muito estranha. Em vez de ter um salão principal da seita, seus prédios e estruturas estavam espalhados pelo pântano. Alguns pontos eram terreno sólido. Era nesses locais que viviam os discípulos da seita do inseto demoníaco. Eles viviam nessas áreas dispersas que se espalhavam por todo o pântano. Os discípulos da seita inseto demoníaco não tinham muito senso de camaradagem uns com os outros. Seu método de cultivo era relacionado aos insetos, então a grande quantidade de insetos venenosos no pântano tornava mais conveniente para eles. Neste dia, duas figuras apareceram no céu acima da borda do pântano. Um dos dois era velho e outro jovem. O velho estava vestindo uma túnica preta, seu cabelo era cinza, e ele era muito magro. Ele tinha as mãos atrás das costas, seus olhos estavam frios e ele exalava uma aura que fazia com que todos os insetos fugissem de terror. A pessoa ao lado dele era um jovem. Ele estava vestido de branco e tinha o cabelo solto atrás dele. Embora ele não fosse bonito, ele tinha uma aura normal nele. Seus olhos estavam especialmente claros. Um olhar deles pode abalar o coração de uma pessoa. Esses dois eram Du Tian e Wang Lin. Ficou claro que Du Tian estava muito familiarizado com esse lugar, porque ele conduziu Wang Lin diretamente para cá. Ele olhou para o pântano abaixo dele e suspirou. Sanguíneo, mesmo que todos eles estejam se escondendo como ratos, não despreze os membros da seita insetos demoníacos. Deixe-me dizer a você que todas essas pessoas devem ter sido imundas em suas vidas anteriores. Quando meu professor me trouxe aqui, a quantidade de jades celestiais que roubamos era mais de 3 vezes o que tiramos das outras seitas. Com isso, ele alcançou o vazio e a bandeira de 1 bilhão de almas apareceu em sua mão. Depois de agarrar a bandeira de 1 bilhão de almas, a aura de Du Tian mudou completamente. Ele olhou para o pântano abaixo dele e acenou com a bandeira. Incontáveis fragmentos de alma imediatamente voaram e cobriram a área. O céu mudou de cor e o tempo parecia ter parado. Toda a área estava cercada por fragmentos de alma que constantemente soltavam gemidos fantasmagóricos. As ondas sonoras desses lamentos se espalharam por todo o pântano. Eles não eram mais fracos do que ataques de tesouros mágicos. Mais de 10 fragmentos de alma púrpura dourada carregaram de entusiasmo em seus olhos e avançaram sem nenhum comando. Todos os insetos venenosos correram como se tivessem encontrado seu inimigo natural. Os olhos de Du Tian se iluminaram e ele gritou: "Ratos da seita dos insetos demoníacos, seu avô, o Du Tian chegou. A regra é a mesma de sempre, entregue rapidamente os jades celestiais." Depois que Wang Lin ouviu isso, ele não pôde deixar de rir em voz alta.
Poderia haver alguma regra definida para roubar jades celestiais? Wang Lin não sabia que a seita refinadora de almas estava acostumada a ser tão mandona. Quando o mestre de Du Tian o trouxe aqui, seu mestre disse a mesma coisa, e houve rumores de que o mestre de seu mestre também disse algo semelhante. Em suma, havia de fato uma regra para isso. Alguns rugidos raivosos vieram do enxame antes que duas pessoas voassem para fora. Os fragmentos de alma tentaram detê-los, mas todos foram repelidos por suas auras. No entanto, os dois sabiam o que fazer, eles simplesmente empurraram os fragmentos de alma para trás sem feri-los. Um era um velho que usava uma túnica roxa e tinha 2 escorpiões vermelhos sangue ao redor dele. Ele gritou rapidamente, velho fantasma Du Tian, não há mais jades celestiais. A outra pessoa era uma velha usando um vestido do palácio. Embora seu rosto estivesse cheio de rugas, seus olhos brilhavam. Ela tossiu para cortar o velho de manto roxo, então olhou para Du Tian e disse, velho fantasma Du Tian, não podemos dar a você nenhum jade celestial. Quando o clã imortal abandonado atacou, eu fui gravemente ferido e precisei de muitos jades celestiais para finalmente me recuperar. Considerando o futuro, não podemos dar-lhe nenhum. Os olhos de Du Tian ficaram sérios e então seu olhar pousou na velha. Ele apontou para sua testa e a aura de morte que ele estava suprimindo foi liberada. Ele disse, com uma voz rouca, Yan Hong, eu tenho menos de 2 anos de vida. A velha tremeu e sua expressão mudou ligeiramente. A expressão do velho, vestido de púrpura, tornou-se feia e ele murmurou, vocês, gente da seita refinadora de almas, são todos loucos. Quando sua expectativa de vida está quase acabando, você pega a bandeira de 1 bilhão de almas e rouba jades celestiais das pessoas. Du Tian riu e disse, correto. Só tenho menos de 2 anos de vida, então, naturalmente, não temo a morte. Dê-me jades celestiais e eu irei embora. Se você não me der nenhum, não lutarei com você, mas eliminarei todos os insetos venenosos deste pântano. O velho de túnica roxa riu de raiva e estava prestes a falar quando a velha tossiu e disse, velho fantasma, por que ser assim? Não apenas nós dois podemos acabar com sua seita refinadora de almas, este júnior ao seu lado morrerá com certeza. Wang Lin deu um leve sorriso quando sua mão direita apontou para o ar e a espada celestial voou com um golpe. Wang Lin usou um fio de energia espiritual celestial nesse balanço. Embora ele não tivesse alcançado o estágio de transformação da alma, ele ainda poderia usar um pouco da energia espiritual celestial. A espada celestial naturalmente precisava da energia espiritual celestial para ser usada. Uma vez que a energia espiritual celestial foi usada, ela liberou uma luz dourada e ofuscante e exudou pressão celestial. A energia da espada desceu como um raio. A expressão da velha mudou muito quando ela pegou sua bolsa e tirou um casco de tartaruga para bloquear a energia da espada. Estrondo. Um grande estrondo pode ser ouvido quando o casco da tartaruga se transformou em pó ao interromper a energia da espada. A expressão da velha era muito feia. Até a expressão do velho de manto roxo era feia enquanto ele olhava para Wang Lin. Wang Lin perguntou lentamente, vocês dois ainda acham que vou morrer com certeza hoje? A velha disse, com um tom sério, quem é você? A energia da espada agora continha energia espiritual celestial, mas ela não ficou surpresa com isso. Ela já havia notado que Wang Lin estava na etapa entre os estágios de formação da alma e transformação da alma. Ela não considerava este tipo de cultivador uma ameaça, mas ela nunca poderia ter imaginado que ele teria um tesouro celestial. Não importa a qualidade, contanto que um tesouro use energia espiritual, é chamado de tesouro espiritual. Ao mesmo tempo, os tesouros que usam energia espiritual celestial são chamados de tesouros celestiais. Os chamados tesouros celestiais são tesouros que podem resistir ao poder da energia espiritual celestial e exibir perfeitamente seu poder. Esse tipo de tesouro é muito raro. A única coisa que a maioria dos cultivadores de transformação de alma deseja, além de alcançar o estágio ascendente, é encontrar um tesouro celestial para si mesmos. Entre os cultivadores da transformação da alma, ter um tesouro celestial e não ter é uma grande diferença. Com um tesouro celestial, pode-se usar a energia espiritual celestial em todo o seu potencial, mas se não tiver um, deve-se utilizá-lo com suas técnicas, que são sempre mais fracas do que os tesouros. Além disso, existem alguns tesouros que se encontram em algum lugar entre os tesouros espirituais e celestiais. Eles podem ser ativados com os dois tipos,
de energia e, embora não possam utilizar totalmente o poder da energia espiritual celestial, são muito mais poderosos do que os tesouros que usam energia espiritual. Esses tipos de tesouros são chamados de pseudo-tesouros celestiais. A bandeira de 1 bilhão de almas e a bandeira de restrição são consideradas tesouros pseudo-celestiais. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 417. A segunda batalha com o clã imortal abandonado começa. Capítulo 417. A segunda batalha com o clã imortal abandonado começa. Wang Lin sorriu com a pergunta da velha e disse: "Meu nome é Sanguinil." A expressão da velha mudou. Ela olhou para Wang Lin e disse: "Para matar Li Yuanfeng de Shuyu e o ancestral do clã do demônio gigante apenas no estágio de formação de alma. Hoje, essa velha realmente não pode matar você." A velha deixou escapar um suspiro. Embora ela estivesse no estágio final da transformação da alma e pudesse facilmente matar Wang Lin, ela não tinha chance de fazer isso com Du Tian presente. Depois de olhar para o velho ao lado dela, ela soltou outro suspiro em seu coração. O velho de túnica roxa ao lado da mulher tinha uma expressão sombria no rosto. Ele estava no estágio inicial da transformação da alma. Ele sabia que poderia ter matado Li Yuanfeng sem questionar, mas contra o ancestral do clã demônio Jiante, seria muito difícil vencer. No entanto, este jovem antes dele conseguiu matar os dois. Embora Wang Lin ainda não fosse um cultivador de transformação da alma, ele já via Wang Lin como alguém do mesmo nível de cultivo. Du Tian soltou uma risada. Ele ficou muito satisfeito com as ações de Wang Lin. As pessoas da seita refinadora da alma deveriam ser assim. Du Tian disse: "Não vamos perder mais tempo. De acordo com as regras, dê-me metade de seus jades celestiais." A velha ponderou um pouco. Ela então olhou para Du Tian por um tempo antes de seus olhos se iluminarem e ela disse: "Eu posso te dar metade de nossos jades celestiais. Mas com a batalha com o clã imortal abandonado em mãos, se minha seita de insetos demoníacos está em perigo, você deve nos ajudar imediatamente." Du Tian olhou para a velha e disse: "Isso vai depender de quantos jades celestiais você me der." A velha sorriu amargamente. Ela pegou uma sacola e jogou em Du Tian sem nem mesmo olhar para ela. Ela disse: "Isso deve satisfazê-lo." Du Tian pegou a bolsa. Depois de escanear com seu sentido divino, sua expressão tornou-se estranha. Ele olhou para a velha e disse: "Vocês, da seita do inseto demoníaco, realmente eram podres de ricos no passado. Meu mestre pegou tantos jades celestiais de vocês, mas vocês ainda têm tantos. Vocês encontraram alguma maneira de recolhê-los?" A velha disse calmamente: "Você não precisa saber disso. Lembre-se do nosso acordo." Com isso, ela voou para longe. O ancião de túnica roxa olhou para Wang Lin mais uma vez antes de apertar as mãos para ele sair. Assim, Du Tian levou Wang Lin através de Pilu e roubou um grande número de jades celestiais. Ao longo do caminho, Wang Lin realmente conseguiu ver o quão tirânico Du Tian realmente era. Du Tian tiraria a bandeira de 1 bilhão de almas e exigiria jades celestiais. Se eles não lhe dessem, ele liberaria os fragmentos de alma e usaria o pouco tempo que lhe restava para mexer com a seita. A notoriedade da seita refinador de almas era bem conhecida. As outras duas seitas de Pilu ficaram realmente zangadas, mas como a seita refinadora da alma sempre fez isso, elas entregaram os jades celestiais no final. Du Tian deu um tapa em sua sacola e sorriu para Wang Lin. "Vê tudo isso? É assim que minha seita de refinamento de almas tem agido por dezenas de milhares de anos. Quando você possuir a bandeira de 1 bilhão de almas, você deve fazer o mesmo ou então você arrastará para baixo o nome da minha seita refinadora de almas." Embora seu corpo estivesse repleto de aura de morte, Wang Lin podia sentir algum alívio no coração de Du Tian. Há muito tempo, ancestral de minha seita refinadora de almas queria alcançar o estágio ascendente. A quantidade de jades celestiais de que ele precisava era muitas vezes maior do que o necessário. Finalmente, depois de varrer todo o planeta, ele foi para o país de Suzaku. Com a bandeira de alma de 1 bilhão de almas, mesmo os cultivadores ascendentes não agiriam descuidadamente contra ele. Como resultado, ele foi capaz de tomar jades celestiais à força, disse Du Tian. Wang Lin sorriu amargamente. Ele podia sentir a dor de cabeça que os cultivadores ascendentes de Suzaku tinham naquela época. Dar os jades celestiais fazia com que parecesse que eles estavam presenteando alguém com dinheiro de graça. Afinal, cada geração que segurou a bandeira de 1 bilhão de almas foi uma tirana.
Wang Lin pensou secretamente. Acho que vejo como esta seita refinadora de almas passou de um país de cultivo de nível 5 para apenas uma seita agora. No entanto, aquele ancestral falhou e ainda morreu no final. Na verdade, não concordo com suas ações, a menos que seja absolutamente necessário. É melhor não mexer com os cultivadores ascendentes. Ele estaria melhor fazendo o que estamos fazendo agora. Com esta bandeira, podemos passar por um país de cultivo de nível 5 e roubar qualquer seita que encontrarmos. Mesmo se encontrarmos cultivadores poderosos do clã imortal abandonado, não fará diferença. Wang Lin sorriu amargamente mais uma vez. As ações tirânicas de Du Tian não se limitaram a Pilu. Na verdade, Du Tian era bastante reservado em Pilu. Afinal, eles eram todos vizinhos, então ele não podia pressioná-los muito. No entanto, no momento em que deixaram Pilu, Wang Lin finalmente conseguiu ver o quão tirânico Du Tian poderia ser. Em 3 meses, a Du Tian levou Wang Lin a 4 países de cultivo do 5º lugar. Quando eles partiram, foi como se um enxame de gafanhotos tivesse passado. Até mesmo algumas famílias de cultivo foram afetadas e tiveram que entregar os poucos jades celestiais que possuíam. Quanto às seitas, Du Tian nem mesmo disse nada antes de pegar a bandeira de 1 bilhão de almas. Os fragmentos de alma cobririam as seitas e então mais de 10 fragmentos de alma da transformação da alma apareceriam. Este não foi um ataque que qualquer seita em um país de cultivo de nível 5 poderia resistir. Du Tian coletou um grande número de jades celestes e os colocou em uma bolsa de contenção. No país de cultivo de 4º nível 5, Du Tian finalmente despertou uma reação dos cultivadores locais. 4 cultivadores da transformação da alma se uniram para atacar Du Tian. Desta vez, Wang Lin finalmente reconheceu o quão forte era a bandeira de 1 bilhão de almas. Wang Lin nem teve tempo de agir antes que os 4 fossem rechaçados. Isso era apenas porque Du Tian não queria matar ninguém, caso contrário, um deles teria definitivamente se tornado outra alma primária para a bandeira da alma. Com o quão tirânico Du Tian estava agindo nos últimos 2 anos de sua vida, Wang Lin teve que tirar seu chapéu de palha e usá-lo para cobrir sua aparência. Isso impedia que todas as seitas que eles haviam roubado procurassem no futuro. 4 países de cultivo de nível 5, 13 seitas e mais de 100 famílias de cultivo. Contando os de Pilu, são 16 seitas no total. Nesses 3 meses, Du Tian roubou um grande número de jades celestes deles. Neste dia, Du Tian parou. Du Tian disse a Wang Lin, em tom sério, esses muitos jades celestiais devem ser suficientes para você atingir o estágio de transformação da alma. Talvez ainda haja alguma sobra. No futuro, se você quiser aumentar seu nível de cultivo, terá que obter seus próprios jades celestiais. Lembre-se, no mundo do cultivo, especialmente para os cultivadores da transformação da alma, a única maneira de obter jades celestiais é roubando. Não importa quantos discípulos você envie ao reino celestial, você não receberá jades celestiais suficientes. Wang Lin acenou com a cabeça. Gai não tinha problemas com o roubo, mas ele não estava de acordo com os métodos de Du Tian. Ele acreditava que deveria pegar tudo ou não roubar nada. Talvez o processo fosse muito mais difícil, mas o número de jades celestiais em sua posse seria mais do que o dobro do que eles tinham atualmente. Depois de obter jades celestiais suficientes, Du Tian pegou Wang Lin e correu de volta para a seita de refinação de almas. Ele protegeria Wang Lin para que pudesse passar para o estágio de transformação da alma com segurança. Du Tian soltou um suspiro e disse, o planeta Suzaku é muito pequeno. Quando eu era jovem, uma vez deixei o planeta e fui para Tianyun. Esse planeta é 10 vezes maior do que o planeta Suzaku. Existem muitas seitas lá e, naturalmente, mais jades celestiais. Se não fosse por esse fato, eu não era forte o suficiente, teria sido bom roubar as seitas de lá. Disse que entre a aliança de cultivo, existem muitos países de cultivo de nível 6 que organizam ataques para roubar de outros planetas de cultivo. Planeta Tianyun. Os olhos de Wang Lin se iluminaram. Du Tian disse, aquele Tianyunzi no planeta Tianyun tem um nível de cultivo muito alto. Disse que ele tem até um assento na aliança de cultivo. Isso não é algo com que o pequeno Zuxi possa se comparar. Wang Lin ponderou um pouco. Quando ele estava prestes a perguntar mais, a expressão de Du Tian mudou e ele olhou para longe. Wang Lin espalhou seu sentido divino e virou a cabeça. Uma névoa negra se aproximava do horizonte e devorava nuvens no caminho. A névoa negra era tão grande que não dava para ver onde
terminava. Uma poderosa aura de poder de tatuagem se espalhou lentamente. Clã imortal abandonado. Os olhos de Du Tian brilharam. Durante o tempo que passaram juntos, Wang Lin conversou com Du Tian e soube que vários anos atrás, o clã imortal abandonado reuniu uma grande quantidade de pessoas e iniciou diretamente seu ataque ao continente de Suzaku. Incontáveis cultivadores morreram durante essa batalha. Alguns xamãs do clã imortal abandonado que eram tão poderosos quanto os cultivadores ascendentes lutaram com os Zukis e os outros 2 cultivadores ascendentes. Esta batalha durou 3 anos e então o Forsaken Imortal Clã recuou. Eles assumiram a posição de terceiro país de cultivo e começaram esta batalha lenta com o país de Suzaku. Nesta batalha, 2 pessoas se ergueram acima de todas as outras, Liu Mei e Qianfen. Liu Mei, com sua beleza incomparável, chamou a atenção de todos os jovens cultivadores. Seu nível de cultivo também era muito alto, ela estava no estágio intermediário da transformação da alma. Isso a tornou ainda mais atraente. No momento em que ela apareceu, ela suprimiu completamente a fama do Rei Butterfly e se tornou filha dos novos céus. Parecia que ninguém estava prestando atenção em Rei Butterfly, ninguém. O que fez todo mundo falar ainda mais foi que ela era discípula pessoal do atual Suzaku e candidata a se tornar o próximo Suzaku. No momento em que ela apareceu, ela pegou vários xamãs de 7 folhas. Ela foi até capaz de capturar um xamã de 8 anos que era tão poderoso quanto um cultivador de transformação de alma em estágio avançado. Como resultado, sua fama disparou. Havia mais uma coisa sobre ela que chamou a atenção de todos. Os rumores eram assim: ela era gentil e tinha um coração puro, mas ainda assim era capaz de atingir esse nível de cultivo. Ela nunca matou uma pessoa em sua vida, mesmo quando ela lutou contra o Forsaken Imortal Clã, ela apenas os capturou e não os matou. Com todas essas boas qualidades, ela, naturalmente, chamou a atenção de todos. Sempre que ela aparecia, todos os cultivadores ao redor obedeciam respeitosamente às suas ordens. Mesmo nas batalhas que eles estavam destinados a perder, quando ela aparecesse, todos os cultivadores presentes recuperariam seu vigor e então ganhariam a batalha com sua ajuda. Esta mulher foi considerada um dos gênios gêmeos desta geração. O outro gênio foi Qianfen. Ele era muito bonito e tinha uma aparência digna. Seu nível de cultivo também estava no estágio intermediário da transformação da alma. Não havia nenhum traço de arrogância nele e ele era muito moralmente correto, justo e de boas maneiras. Qianfeng apareceu repentinamente no segundo ano do ataque do clã imortal abandonado. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 418. O verdadeiro poder da bandeira de 1 bilhão de almas. Soul. Capítulo 418. O verdadeiro poder da bandeira de 1 bilhão de almas. Soul. No momento em que apareceu, ele imediatamente matou vários membros poderosos do clã Forsaken Imortal e lutou com o mestre júnior do clã Forsaken Imortal. Tudo isso abalou imediatamente todo o planeta. A batalha entre os dois foi uma batalha entre o líder da próxima geração de cada lado. Embora Qianfeng não tenha vencido e a batalha tenha terminado em empate, sua fama disparou pelos céus. Só depois dessa batalha todos sabiam que ele era o irmão mais velho aprendiz de Liu Mei e discípulo do atual Suzaku. Ele ficou em segundo lugar sob Liu Mei. Além disso, ele tinha outra identidade que chamou a atenção de todos. Essa pessoa era descendente do Suzaku da geração anterior. Qianfeng era como uma lua brilhante na batalha contra o clã imortal abandonado. No final, ele assinou um acordo com o mestre júnior do clã imortal abandonado. O país de Suzaku entregou todos os países de cultivo de nível 3 para que o clã imortal abandonado suspendesse seu ataque. Os olhos de Du Tian brilharam enquanto ele olhava para a grande nuvem negra que vinha à distância e disse, em um tom profundo: o clã abandonado e imortal começou seu segundo ataque. Sanguíneo, posso sentir que um xamã tão poderoso quanto um cultivador de transformação da alma de estágio intermediário está dentro dessa nuvem negra. Quanto a saber se existe um cultivador ascendente ou não, não sei. Traga a bandeira Sube e nós atacaremos. A expressão de Wang Lin permaneceu calma enquanto ele olhava para a nuvem negra. Ele estendeu a mão, fazendo com que a subbandeira de 1 bilhão de almas aparecesse. Depois que ele agarrou a bandeira, uma névoa negra saiu dela e envolveu Wang Lin. Du Tian também sacou a bandeira de 1 bilhão de almas. Com o aceno, ele também se envolveu em uma névoa negra e avançou em direção à nuvem negra com Wang Lin. Enquanto viajavam, eles foram cercados por estrondos sônicos e o lamento de fragmentos de alma.
Ondas de rugidos de repente vieram à nuvem negra quando um grande número de membros do clã imortal abandonado apareceu carregado para fora. Nesse momento, Du Tian e Wang Lin avançaram diretamente para a nuvem negra. Assim que os membros do Forsaken Imortal Clã estavam prestes a atacar, um grito veio de dentro da nuvem negra e os membros do Forsaken Imortal Clã pararam e abriram uma passagem. Um homem de meia-idade com uma túnica de palácio sem nenhuma tatuagem em seu corpo saiu da nuvem negra. Ao lado dele seguia um velho corcunda. A expressão do velho era sombria e ele ocasionalmente tosse algumas vezes. Wang Lin reconheceu imediatamente o velho como a pessoa que o perseguiu até a fenda espacial e depois ficou preso lá dentro. A rivalidade entre os dois era grande, então se ele reconhecesse Wang Lin, não desistiria até morrer. No entanto, Wang Lin estava usando o chapéu de palha e foi enrolado na bandeira do Sol, de modo que essa pessoa não poderia reconhecê-lo. Seita de refinação da alma. O homem de meia-idade sussurrou quando seus olhos se iluminaram. Ele avançou e bloqueou Du Tian e Wang Lin. Vocês dois da seita refinadora de almas. Fiquem. O homem de meia-idade sorriu e acenou com a mão. Estrondo. Um grande estrondo soou. Com apenas um aceno simples, uma força invisível apareceu de repente e prendeu Du Tian e Wang Lin como se estivessem em uma gaiola. A expressão de Wang Lin mudou ligeiramente. Sob essa força invisível, ele sentiu uma forte sensação de perigo. Xamã da 9 folhas. A voz de Du Tian veio de dentro da bandeira do Sol. No entanto, a bandeira da alma em torno de Du Tian liberou incontáveis fragmentos de alma e então as 13 almas primárias púrpura dourado desceram como deuses. Du Tian gritou, atacar. Os fragmentos de alma de repente ficaram loucos enquanto avançavam em todas as direções. Isso era especialmente verdadeiro para os 13 fragmentos de alma da transformação da alma. Todos os membros do Forsaken Immortal Clan sob a força do nível Soul Transformation morreram com apenas um toque dos 13 fragmentos. O homem de meia-idade franziu a testa. Ele tinha acabado de atingir o estágio de 9 folhas, então ele era igual a um cultivador ascendente no estágio inicial. No entanto, ele nunca tinha visto o poder terrível da bandeira de 1 bilhão de almas. Ele só tinha lido sobre isso nos registros da guerra dezenas de milhares de anos atrás e sabia que era a arma que o clã imortal abandonado mais temia. Agora que ele viu, sua expressão escureceu. Ele acenou com a mão, fazendo com que a nuvem negra recuasse. Os membros do Forsaken Immortal Clan dentro da nuvem criaram uma abertura no meio. Du Tian riu ao trazer o Wang Lin para sair da nuvem negra e se distanciar. Mui, você traz os membros do clã para se encontrarem com o Mestre Júnior. Vou testar o poder da bandeira de 1 bilhão de almas, disse o homem de meia-idade, antes de perseguir Du Tian. O velho corcunda assentiu enquanto conduzia os membros do clã para reformar a nuvem negra. Quando terminaram, eles continuaram avançando. Du Tian voou para longe e então parou de repente. O xamã da 9 folhas está nos seguindo, Sanguinil. Observe cuidadosamente e veja por que os cultivadores ascendentes temem a bandeira de 1 bilhão de almas. Enquanto Du Tian falava, ele se virou para encarar o membro do clã imortal abandonado. Um arco-íris se arqueou no céu e chegou antes dele. Era o homem de meia-idade. Du Tian não perdeu tempo falando. Sua mão formou um selo e ele cuspiu um pouco de sangue. 500 bilhões de almas e 13 almas primárias, apareçam. O céu escureceu de repente, como se todo o céu estivesse coberto por algo e a terra se tornasse ele. Uma quantidade interminável de lamentos dos fragmentos de alma começou a ecoar ao redor deles. Os fragmentos de alma voaram para fora da bandeira de alma um por um, cobrindo toda a área. Os 13 fragmentos de alma púrpura dourada encararam o homem de meia-idade que havia aparecido. Assista com atenção. Essa é a maneira correta de usar a bandeira da alma. 13 Formação de almas. Du Tian gritou quando a névoa negra que o rodeava se transformou em uma bandeira de 30 pés. Então ele acenou. Os 500 milhões de fragmentos de alma começaram a se mover de maneira misteriosa em torno das 13 almas primárias e formaram uma grande formação que cercou Wang Lin, Du Tian e o homem de meia-idade. Mesmo com a compreensão de Wang Lin sobre as formações, ele só conseguia ver através de pedaços delas e não conseguia estudá-las em detalhes. Refinação da alma. Du Tian gritou enquanto estendia a mão. A formação tremeu de repente quando todos os fragmentos de alma soltaram um som unificado. Esse som era como uma espécie de feitiço. Pouco depois, uma aura negra saiu de entre os fragmentos da alma e formou uma mão gigante.
Essa mão gigante estava fazendo a mesma coisa que Du Tian estava fazendo, era como se fosse seu avatar. Quando Du Tian estendeu a mão, uma figura branca apareceu ao redor do homem de meia-idade. Era sua alma. Nesse momento, a mão gigante desceu. Os olhos do homem de meia-idade brilharam. Ele não usou nenhum tesouro enquanto apontava para o ar e dizia, uma palavra, pare. Com um estrondo, a grande mão parou de repente e permaneceu imóvel. O homem de meia-idade estendeu o braço e, em seguida, 5 luzes de cores diferentes se reuniram em sua mão. Caldeirão. As 5 luzes se estilhaçaram imediatamente e formaram 5 caldeirões ao redor do homem de meia-idade. Então ele murmurou, refine. Os 5 grandes caldeirões tremeram quando estranhas tatuagens apareceram ao redor deles. As tatuagens brilhavam enquanto giravam em torno dos caldeirões. Os 5 grandes caldeirões formaram 5 grandes vórtices dentro da formação. Uma aura antiga preencheu a formação e, em seguida, alguns dos fragmentos de alma foram puxados para os vórtices. A expressão de Du Tian permaneceu calma quando ele disse, você é realmente um xamã de 9 folhas e tem alguma habilidade. 13 almas primárias, juntem-se. A formação mudou repentinamente novamente quando os 500 milhões de fragmentos de alma se reuniram em direção às 13 almas primárias. Então as 13 almas primárias começaram a se tornar sólidas. Os 500 milhões de fragmentos de alma se fundiram com as 13 almas primárias, dando a cada uma delas o poder de um cultivador de transformação, de alma em estágio avançado. Eles até tinham energia espiritual celestial dentro de seus corpos. Desta vez, a expressão do homem de meia-idade finalmente mudou. Os olhos de Du Tian estavam frios quando ele disse. Ainda não acabou. 13 almas primárias, fundam-se em uma. As 13 almas primárias moveram-se repentinamente, criando inúmeras imagens residuais. Quando as imagens residuais desapareceram, as almas se fundiram em uma. 500 milhões de fragmentos de alma e 13 almas primárias refinadas em uma única alma. No momento em que essa alma apareceu, o céu mudou de cor. Ascendente. O homem de meia-idade respirou fundo. Todas as almas primárias na bandeira de 1 bilhão de almas eram ancestrais da transformação da alma da seita refinadora da alma. O único arrependimento que todos eles tinham era de não poderem alcançar o estágio ascendente. Eles não podiam alcançá-lo quando estavam vivos, e esse desejo ficou mais forte em sua morte. No final, o desejo de todos os fragmentos de alma permitiu que eles se fundissem e criassem um poder que combinava com um cultivador ascendente. Este não era nem mesmo o poder total da bandeira de 1 bilhão de almas, apenas uma parte dela. Este poder era suficiente para lutar contra os cultivadores ascendentes em estágio inicial, mas não era páreo para os cultivadores ascendentes em estágio avançado como o atual Suzaku. O que o atual Suzaku realmente temia era o poder de todas as 36 almas primárias, especialmente a quarta. Du Tian olhou para o homem de meia-idade e disse friamente, deu fora. Eu não vou te matar hoje. Misou, Refining Sect não participará da guerra entre você e o país de Suzaku. A expressão do homem de meia-idade estava muito sombria e a raiva em seu coração cresceu. Com seu nível de cultivo, se Du Tian não tivesse a bandeira de 1 bilhão de almas, ele já poderia facilmente ter matado Du Tian. Ele olhou para Du Tian enquanto ponderava. Depois de um tempo, ele disse, só esse tipo de poder não é suficiente para me ameaçar. Será que a bandeira de 1 bilhão de almas só pode ter esse tipo de poder? Du Tian riu quando seus olhos se iluminaram e disse, 10 almas primárias, apareçam. Ele acenou com a bandeira da alma em sua mão e então mais 10 almas primárias da transformação da alma voaram. Desta vez, o homem de meia-idade sorriu amargamente. Nesse momento, ele finalmente entendeu por que seu clã temia tanto a bandeira de 1 bilhão de almas. O homem de meia-idade disse, já que a seita refinadora de almas não vai participar da guerra, então falarei pelo clã imortal abandonado e prometo que não daremos um único passo na seita refinadora de almas. Com isso, ele apertou as mãos para Du Tian e saiu cuidadosamente. Du Tian acenou com a bandeira da alma para recuperar todos os fragmentos de alma e rapidamente partiu com Wang Lin. Bandeira de 1 bilhão de almas. Depois de testemunhar o que acabara de acontecer, os olhos de Wang Lin se encheram de paixão. O mundo era grande, e com aquela bandeira, ele poderia ir a qualquer lugar. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 419, Suzaku de segunda geração, Situna. Capítulo 419, Suzaku de segunda geração, Situna.
Com arrogância em sua voz, Du Tian disse: "Este é o poder da bandeira de 1 bilhão de almas da minha seita refinadora de almas. O que você acha?" Wang Lin respondeu: "Muito poderoso." Du Tian riu e disse: "Não há realmente uma maneira adequada de usar a bandeira da alma. Por exemplo, o ancestral da sexta geração era bom com formações, então ele usou para criar formações." Enquanto Du Tian corria de volta para Pilu, ele disse a Wang Lin mais sobre a bandeira de 1 bilhão de almas. O domínio do ancestral da 10ª geração era devorar, então ele usou a bandeira da alma para devorar almas e se tornar mais forte contra os inimigos. No entanto, a única habilidade que a bandeira da alma de 1 bilhão de Ion sempre tem é a fusão. A alma ascendente que você viu foi criada por fusão. Embora não possa durar para sempre, pode lutar contra um cultivador ascendente por um pedaço de incenso. No entanto, nenhum destes são os verdadeiros ases da bandeira. O que pode realmente ameaçar os cultivadores ascendentes é a quarta alma primária. Em dezenas de milhares de anos, a quarta alma apareceu apenas uma vez. Quando isso aconteceu, o último ancestral ascendente do estágio inicial da minha seita estava lutando junto com a segunda geração em Suzaku contra 4 cultivadores ascendentes do estágio avançado de outros planetas. Embora roubar jades celestiais fosse o principal motivo de seu lançamento, Du Tian também queria ensinar ao Wang Lin sobre a bandeira da alma de 1 bilhão de almas para que ele pudesse controlá-la melhor, daqui a 2 anos. Du Tian não escondeu nada de Wang Lin, ele tratou Wang Lin como um verdadeiro discípulo direto. Esses segredos sobre a bandeira da alma normalmente só eram passados de mestre para discípulo. Embora Du Tian e Wang Lin não fossem oficialmente mestre e discípulo, seu relacionamento era semelhante a este. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios quando ele perguntou: "Junto com a segunda geração de Suzaku?" Du Tian acenou com a cabeça. Depois de derrotar o Forsaken Imortal Clã, a primeira geração de Suzaku sacrificou junto com vários cultivadores ascendentes para selar o Forsaken Imortal Clã. Em seguida, ele nomeou alguém como a segunda geração de Suzaku. Esta pessoa era muito talentosa e notável, muito diferente de todos os futuros Suzakus depois dele. Ele não suprimiu nenhum país de cultivo de nível 5 e embora tenha governado por curtos 1000 anos, ele tinha um nível de cultivo mais alto do que todos os Suzaku posteriores. Disse que ele já estava um passo para dentro do reino após a formiga ascendente e estava apenas a meio passo do próximo passo. Esta pessoa foi sem dúvida o especialista número 1 na história do planeta Suzaku. Depois de ouvir isso, o coração de Wang Lin estremeceu. Ele pensou sobre a única coisa que Situnan sempre dizia, que era que ele era o especialista número 1 do planeta Suzaku. Qual era o nome dele? Du Tian balançou a cabeça. Já faz muito tempo para que alguém ainda se lembre de seu nome, nós apenas nos lembramos dele como Suzaku de segunda geração. Talvez o atual Suzaku conheça. Wang Lin continuou a perguntar: "O que aconteceu com ele no final?" Du Tian disse lentamente: "Seu paradeiro é desconhecido." Du Tian suspirou e continuou: "Há rumores de que a batalha contra aqueles cultivadores estrangeiros não foi menos intensa do que a batalha contra o espírito ancestral do clã imortal abandonado. No final, o ancestral da minha seita refinadora de almas não era páreo, afinal, ele era apenas um cultivador ascendente no estágio inicial. Ele usou a quarta alma para sair vivo e matou um dos cultos estrangeiros. No entanto, a quarta alma sofreu muitos danos e está em sono profundo desde então. De acordo com meus cálculos, ele já deveria estar quase totalmente recuperado. Embora a batalha tenha sido vencida, a segunda geração de Suzaku foi caçada pelos cultivadores do reino e desapareceu." O coração de Wang Lin estremeceu. Ele se lembrou de quando Situnan lhe disse que ele lutou contra alguns cultivadores estrangeiros. Eventualmente, seu corpo foi destruído por eles, mas sua alma nascente escapou para o céu desafiando e então sua vida foi salva. O ódio de Situnan por aquelas pessoas só poderia ser considerado monstruoso. De acordo com a história de Du Tian, o destino da segunda geração de Suzaku foi muito semelhante ao de Situnan. Wang Lin respirou fundo e seus olhos se ergueram. Ele tinha rancor do atual Suzaku. Se Situ acordasse, ele ajudaria o atual Suzaku. Du Tian olhou para Wang Lin e perguntou: "No que você está pensando?" Wang Lin ponderou um pouco e perguntou: "Com a guerra entre o clã Forsaken primeiro mortal e o país de Suzaku acontecendo agora, se o Suzaku de segunda geração ainda estivesse vivo, ele ajudaria o atual Suzaku?" Du Tian riu e balançou a cabeça.
Não vamos contar com a possibilidade do Suzaku de segunda geração estar vivo, mas se estivesse, não ajudaria a atual geração Suzaku porque não há conexão entre eles. Há rumores de que a segunda geração do Suzaku era muito arrogante, se não fosse pelo fato de que ele devia à primeira geração do Suzaku, ele já teria deixado o planeta para se aprimorar em outro lugar. Wang Lin acenou com a cabeça. Seus olhos brilharam e ele perguntou, quantas gerações de Suzakus existiram? Du Tian bufou e disse, o Suzaku atual é a 14ª geração e aquele que eu mais odeio. Wang Lin ponderou um pouco antes de perguntar de repente, Sênior, o espírito ancestral imortal abandonado de que você falou antes, o que é isso? Du Tian balançou a cabeça e disse, eu também não sei o que é isso, só vi os registros da seita. Naquela época, durante a grande guerra com o Forsaken Imortal Clã, este espírito ancestral apareceu e causou a morte de uma grande quantidade de cultivadores ascendente. Ok, não vamos mais falar sobre isso. O continente de Suzaku está próximo. Vamos nos apressar para que você alcance o estágio de transformação da alma. Com isso, Du Tian acelerou de repente. Nesses poucos meses, Du Tian levou Wang Lin por quase metade do planeta. Agora eles podiam ver o continente de Suzaku aparecendo diante deles. Isso mesmo, o ancestral gravou um dos nomes dos 4 cultivadores estrangeiros. Essa pessoa disse que era do planeta 5 elementos e se chamava Nadu. Sim, isso deve estar correto. Assim que voltarmos, vou lhe dar o jade com os discos. Nadu. O corpo de Wang Lin estremeceu. O que há de errado com você? Du Tian se virou para Wang Lin e olhou para ele com um olhar questionador. Wang Lin respirou fundo e disse, eu conheci esse Nadu. Du Tian ficou assustado. Seus olhos brilharam e ele perguntou, você conheceu Nadu? Wang Lin contou a Du Tian sobre o assunto sobre Nadu. Interessante. Um velho monstro que viveu por dezenas de milhares de anos deve ter ultrapassado o estágio ascendente e tocado a próxima etapa. Do contrário, seria impossível viver até agora. Os dois voaram muito rápido pelo céu e logo chegaram na parte norte do continente Suzaku. Nesse exato momento, os olhos de Wang Lin ficaram sérios. Du Tian pareceu ter notado ainda mais cedo, porque agarrou Wang Lin e recuou. Uma tela de luz verde apareceu na borda do continente de Suzaku e cobriu todo o continente. A formação Suzaku. A expressão de Du Tian era feia. A formação Suzaku era a formação mais poderosa do planeta. Pode ser grande ou pequeno, mas quando usado com força total, pode cobrir o planeta para protegê-lo de cultivadores estrangeiros ou feras que viviam no vazio. No mínimo, poderia proteger apenas uma pessoa e ser extremamente poderoso. Parece que o país de Suzaku está muito determinado a vencer o clã imortal abandonado. A quantidade de pedras espirituais necessária para ativar a formação Suzaku está além da imaginação e muitos jades celestiais são necessários para usar seu poder. E, o suficiente para corresponder a um cultivador ascendente de estágio avançado. Os olhos de Du Tian se iluminaram e ele apontou para a frente. Um fio de gás preto saiu de seu dedo e pousou na tela de luz verde. No momento em que o gás preto se aproximou, a tela de luz verde tremeu e formou um punho verde que socou o gás preto. Estrondo. Depois de um grande estrondo, o gás preto desapareceu e o punho voltou para a tela de luz verde. Du Tian zombou. Ele contém até o sangue do clã do demônio gigante, então a formação tem o poder da linhagem do clã do demônio gigante. Você não deveria ter deixado tantos problemas para trás quando foi para o clã do demônio gigante. Se eu tivesse ido pessoalmente, teria matado todos eles para evitar qualquer retaliação no futuro. Quando o Forsaken Imortal Selan atacou, o segundo discípulo do Suzaku, Qianfeng, foi até o clã do demônio gigante, o selou e os moveu todos para o país de Suzaku. Eu estava me perguntando por que o país de Suzaku estava sendo tão generoso, mas parece que eles estavam atrás do sangue do Gigante Daemon Clã. Com tanto sangue do clã demônio gigante, esta formação contém algum poder de sua linha de sangue. Wang Lin permaneceu em silêncio. Com Xiu ali, não havia como ele ter matado todos eles. Os olhos de Du Tian ficaram frios enquanto ele olhava para a formação Suzaku e gritava. A formação Suzaku cercou todo o continente. Deve haver alguém controlando a formação a cada 5.000 quilômetros. Apareça para este velho ou então eu vou fazer uma abertura antes que o clã abandonado e imortal chegue. A paciência desse velho tem limites. Eu vou dar a você apenas 3 respirações de tempo. 2 respirações depois,
Uma figura apareceu dentro da tela de luz verde. Essa pessoa tinha cabelo comprido, vestia uma túnica branca e era muito bonita, mas exalava uma pitada de maldade. No geral, ele exalava um charme misterioso. Essa pessoa deu um sorriso e disse: Sênior, por favor, não fique com raiva. Já que você pediu para o Júnior sair, o Júnior vai sair. Du Tian disse friamente: abra a formação. Como você pediu. O jovem de aparência maligna levantou a mão e apontou para a tela de luz verde. Um buraco se abriu e Du Tian bufou ao entrar no continente de Suzaku. Wang Lin o seguiu de perto. No entanto, apenas neste momento, os olhos do jovem malvado se iluminaram e ele acenou com a mão, fazendo com que a tela de luz verde se fechasse. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele estava preso do lado de fora. Júnior, você está cortejando a morte. Os olhos de Du Tian ficaram frios quando ele olhou para o jovem de aparência maligna. Essa pessoa não demonstrou nenhum medo quando deu um sorriso gentil e disse: Sênior, por favor, não fique com raiva. Eu só quero lutar com o companheiro cultivador Sanguinil que abalou o planeta inteiro. Sanguinil, você se atreve a lutar comigo? O jovem de aparência maligna olhou para Wang Lin, que estava fora da tela de luz verde. Quem é você? Wang Lin franziu a testa. Companheiro cultivador Sanguinil, embora seja a primeira vez que nos encontramos, sei muito sobre você. Minha concubina borboleta vermelha simplesmente não consegue parar de pensar em você. O jovem de aparência maligna deu um sorriso. Qianfen. Os olhos de Wang Lin brilharam. Nadu aparece no capítulo 248 Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 420. Qianfeng. Capítulo 420. Qianfeng. O jovem de aparência maligna acenou com a cabeça gentilmente e disse: Não achei que o irmão Seng soubesse meu nome. Acho que foi minha irmã mais nova e travessa aprendiz que lhe contou. Ela deve ter dito muitas coisas ruins sobre mim. Com uma voz fria, Du Tian disse: Basta. Qianfen, abra a formação. Não tenho tempo a perder com você. Se você não abrir agora, ficará aqui para sempre. Qianfen riu. Sênior, eu não tenho nenhuma má intenção. Será que o sucessor que mais velho escolheu não tem coragem de brigar comigo? Sênior pode ficar tranquilo, não vou usar nenhum golpe mortal, vamos apenas poupar. Du Tian zombou. Ele ergueu a mão e estava prestes a usar um feitiço quando Wang Lin disse: Tudo bem, vou lutar com você. Os olhos de Qianfeng brilharam. Ele soltou um grande suspiro enquanto saía da tela de luz verde. Ele parou a 3 metros de Wang Lin e sorriu. Bom. Não é de admirar que o irmão Seng seja alguém que matou Lian Feng, o ancestral do clã demônio gigante. Wang Lin não perdeu palavras com essa pessoa. No momento em que Qianfeng saiu, Wang Lin sacou sua espada celestial, ativou sua energia espiritual celestial e atacou Qianfeng, abreviando sua frase. Embora fosse a primeira vez que Wang Lin conhecesse Qianfeng, ele não sentia nada por ele. A primeira jogada de Wang Lin foi com 120% de seu poder. Esta fatia estava limpa e rápida como um raio. Os olhos de Qianfeng ficaram frios. Ele não usou nenhum tesouro, mas apontou para o ar à sua frente. Bang! Um grande estrondo ecoou no céu. Esta fatia de Wang Lin continha energia espiritual celestial, tornando a espada celestial várias vezes mais poderosa do que antes. Este movimento também continha toda a energia espiritual celestial que Wang Lin poderia usar de uma vez, então seu poder era surpreendente. Qianfeng foi forçado a recuar 300 metros antes que pudesse se livrar da força da espada celestial. Sua expressão não estava mais calma, seus olhos estavam frios e brilhantes enquanto ele encarava a espada celestial de Wang Lin. Tesouro celestial. Seu dedo indicador direito tremia enquanto uma corrente de sangue escorria de sua ponta. Seu braço direito inteiro também estava completamente dormente. Qianfeng não esperava que Wang Lin atacasse com força total no primeiro ataque. Depois de empurrar Qianfeng para trás com um golpe, Wang Lin abriu a boca para cuspir um raio de luz negra. Ele o pegou em sua mão e se transformou na bandeira de 1 bilhão de almas. Com uma onda, todos os fragmentos de alma voaram. Wang Lin sabia que não poderia vencer Qianfeng. Afinal, Qianfeng estava no estágio intermediário da transformação da alma. A única maneira de abordar isso era agir primeiro e atacar Qianfeng tão rápido que ele não saberia como reagir. No momento em que os fragmentos de alma apareceram, Wang Lin disse rapidamente: Devore.
Havia 12 almas primárias entre os incontáveis fragmentos de alma. Eles soltaram sorrisos sombrios enquanto avançavam em direção a Qianfeng. A partir do momento em que Qianfeng saiu da tela de luz verde para ser cercado por incontáveis fragmentos de alma, tudo aconteceu muito rapidamente. É-se rápido no fato de que Qianfeng sentiu como se ele não sabia o que fazer. Afinal, ele não entendia Wang Lin e estava olhando para ele no fundo do coração. Do contrário, com seu nível de cultivo, não haveria como ele dar a Wang Lin a chance de usar a bandeira da alma. E do ponto de vista dele, Wang Lin era simplesmente desprezível demais. Com o seu status, não importava quem ele enfrentasse, o adversário ao menos conversaria um pouco com ele antes de começar a luta. No entanto, esse Wang Lin inesperadamente o interrompeu e o atacou no momento em que ele saiu. Esse tipo de ação não era diferente de um ataque furtivo. Mesmo quando ele lutou contra o mestre júnior do Forsaken, em Mortal Clan, ele não estava em uma posição tão embaraçosa. Essa cena deixou Du Tian muito feliz. Ele começou a rir alto e pensou, este Sengniu realmente tem a essência da minha seita refinadora da alma. Se alguém vai agir, então deve aproveitar a melhor oportunidade. Nesse momento, Qianfeng estava cercado pela subflag da alma de 1 bilhão de almas. Os incontáveis fragmentos de alma criaram uma pressão poderosa, especialmente as 12 almas primárias que eram muito perigosas para ele. A gentileza desapareceu do rosto de Qianfeng e foi substituída por um traço de hostilidade. Ele deu um tapa em sua bolsa e um furador vermelho de fogo saiu. Suzaku. Du Tian franziu a testa. Ele pensou que o atual Suzaku estava realmente estragando este Qianfeng ou então ele não teria dado a Qianfeng este tipo de tesouro. Du Tian enviou uma transmissão de voz. Sengniu, esse tesouro pertence a Zukizi. É considerado um tesouro pseudo-celestial, por isso é muito poderoso. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele era uma pessoa muito decidida, então, neste momento, seus olhos ficaram frios quando ele disse, explodam. Com uma palavra, 100 milhões de fragmentos de alma explodiram, imediatamente. Estrondo. 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 A explosão de 100 milhões de fragmentos de alma criou uma força destrutiva além da imaginação, fazendo com que a expressão de Qianfeng mudasse muito. Sem qualquer hesitação, ele largou o furador e sentou-se na posição de lótus. Toda a formação Suzaku cintilou e desapareceu antes de reaparecer na frente de Qianfeng. Agora mesmo, seu corpo estava emitindo uma poderosa luz verde. Um poderoso vórtice saiu de seu corpo e absorveu toda a força da explosão. O poderoso impacto de explosão de 100 milhões de almas fez com que a luz verde tremesse violentamente, e Qianfeng, que estava lá dentro, tossiu com a boca cheia de sangue. Wang Lin suspirou secretamente enquanto acenava com a mão e chamava de volta as 12 almas primárias. Agora que a formação Suzaku se foi, ele calmamente entrou no continente e ficou ao lado de Du Tian. Depois que as 12 almas primárias retornaram, a subbandeira de 1 bilhão de almas de Wang Lin se transformou em um fio de gás negro e saiu de sua alma. Ele voltou para Du Tian e voltou para a verdadeira bandeira da alma de 1 bilhão de almas. Os dois usos da subbandeira de Wang Lin aumentaram. Os olhos de Du Tian ficaram frios. Ele ergueu a mão e abaixou. No momento, ele não poderia matar Qianfeng, pois tinha a formação Suzaku ao seu redor. A menos que ele usasse a quarta alma, não havia maneira de quebrar a formação Suzaku que agora protegia apenas uma pessoa. Os olhos de Wang Lin estavam calmos. Era como se a batalha anterior nunca tivesse ocorrido. Depois de 3 respirações de tempo, a tela de luz verde desapareceu e Qianfeng saiu dela com uma expressão sombria. Ele olhou para Wang Lin com raiva e frustração no rosto. No entanto, ele imediatamente suprimiu suas emoções. Depois de respirar fundo, a expressão suave voltou ao seu rosto. Ele disse, o irmão Seng certamente tem alguma habilidade. Aprendi muito com isso. Wang Lin disse calmamente, sem problemas. Seu olhar parou na floresta não muito longe, então ele soltou um suspiro e voou em direção à seita refinadora de almas. Du Tian deixou escapar um sorriso malicioso enquanto olhava para Qianfeng, então ele casualmente esquadrinhou a floresta não muito longe antes de desaparecer em direção à seita refinadora de almas. A raiva nos olhos de Qianfeng voltou. Ele cerrou os punhos enquanto olhava para onde Wang Lin foi gritou, borboleta vermelha, saia. Uma pessoa com um vestido vermelho saiu. Ela era muito bonita e graciosa. No entanto, seus olhos estavam cheios de confusão e perda,
como se ela fosse uma marionete sem alma. Quando a borboleta vermelha chegou com Qianfeng, ele de repente se virou e apontou para a testa da borboleta vermelha. Seu rosto imediatamente ficou mortalmente pálido enquanto sua força vital era rapidamente drenada. Qianfeng teve a reação oposta, seu rosto ficou vermelho. Todos os ferimentos que ele havia sofrido mais cedo se recuperaram rapidamente e em um piscar de olhos ele foi totalmente curado. Ele retirou a mão e olhou para o ferimento em seu dedo. Ainda havia sangue saindo daquela ferida. Lamba para limpar. Qianfeng ergueu o dedo ao lado da mosca da manteiga vermelha. Rei Butterfly abriu sua boca, pequena, colocou o dedo de Qianfeng em sua boca e o lambeu suavemente com a língua. Qianfeng nem mesmo olhou para a borboleta vermelha, mas continuou a olhar para onde Wang Lin desapareceu e murmurou para si mesmo: Wang Li, você se atreve a me machucar? Você está morto. O professor está ficando velho e confuso, porque outro motivo ele teria enviado a irmã aprendiz Júnior para levar seu coração Dao? Seu domínio é meu, e o domínio da irmã aprendiz Júnior também é meu. Até o domínio do professor, se eu encontrar um jeito, vou devorá-lo também. A bandeira da alma deste sanguíneo é muito poderosa. Aquele velho do Tian também está envelhecendo, mas ao invés de dar para o país de Suzaku, ele está dando para Sanguíneo. No entanto, a bandeira da alma já chamou a atenção do professor, e ele está determinado a obtê-la. Eu quero ver quanto mais você pode durar. Wang Lin e Du Tian retornaram rapidamente à seita de refinação de almas. A seita refinadora de almas estava exatamente como eles a deixaram. Quando eles voltaram, Du Tian não parou para fazer uma pausa antes de levar Wang Lin direto para a Montanha dos Fundos. Uma vez lá dentro, Du Tian entregou uma sacola de contenção para Wang Lin. Ele olhou para Wang Lin e disse: concentre-se apenas em alcançar o estágio de transformação da alma. Comigo protegendo você, enquanto eu viver, ninguém vai incomodar você. Wang Lin olhou para Du Tian. Depois de um tempo, ele sussurrou: obrigado. Du Tian riu e acenou com a mão. Não precisa me agradecer, apenas lembro que você me prometeu. Wang Lin respirou fundo e disse: seriamente, Sênior, fique tranquilo. Du Tian acenou com a cabeça e desapareceu da caverna. Quando ele reapareceu, ele estava fora da caverna. Ele se sentou com seu sentido divino estendido e começou a proteger Wang Lin. A bandeira de 1 bilhão de almas tremulou silenciosamente diante dele. Este sanguíneo realmente tem coragem para fazer explodir a bandeira da alma. Felizmente, ele só tinha a bandeira secundária, então todos os fragmentos de alma eram apenas ilusões criadas pela bandeira principal. Embora 100 milhões de fragmentos de alma tenham explodido lá, eles não foram destruídos. Eu ficaria realmente com o coração partido se eles fossem reais. Du Tian olhou para a bandeira e pensou no passado. Ele não parecia estar olhando para um tesouro, mas sim para os seus idosos. Uma pitada de tristeza apareceu nos olhos de Du Tian enquanto ele sussurrava: ancestrais da seita de refinamento de Su, o jovem Du Tian está prestes a vir conhecer todos vocês. Ele apontou a bandeira de 1 bilhão de almas e uma alma primária voou. Esta alma tinha uma expressão gentil e exalava o ar de um celestial. Du Tian olhou para a alma. Ele suspirou e murmurou para si mesmo: irmão aprendiz sênior, não sei se estou certo ou errado em entregar a bandeira da alma a Sanguíneo. No entanto, com a batalha entre o Forsaken Imortal Clan e o país de Suzaku, nossa seita refinadora de almas será difícil de salvar. Mas este Sanguíneo deixará o planeta, para que ele possa ajudar minha seita refinadora de almas a começar novamente em outro lugar. Talvez seja esse o verdadeiro significado por trás de sua previsão. Du Tian olhou para a gentil alma primária e sussurrou: eu vivi minha vida sem esperança de viver para sempre, mas de morrer em paz. Todos os ancestrais anteriores de minha seita refinadora de almas desistiram voluntariamente de voltar ao ciclo de reencarnação e eliminaram suas consciências para se tornarem almas primárias. Eu, Du Tian, não será diferente. Irmão sênior do Ap, Rentice, espere por mim. Eu me juntarei a você em breve.